vez. Oi, meus amigos, aqui é Fana Loves. Oi, pessoal. Nós estamos de volta aqui, chegando com mais um FanaCast para você. Estamos aqui, eu e Érica. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com uma pessoa que nós trouxemos aqui. Na verdade, é um grande amigo nosso que vai falar de um tema muito interessante. E pode ser que seja útil para você, ou talvez você conheça alguém que viva essa situação. Nós vamos falar sobre o autismo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que pode, de repente, ser um fator de risco, o que pode, se existe cura, se existe tratamento, quais são esses tratamentos, como é esse tratamento, se ele é coberto ou não por planos de saúde, pelo SUS, enfim. A gente vai falar um pouquinho aqui de uma forma muito informal. A gente vai trazer também bem rapidamente, uma parte da legislação sobre os direitos que são garantidos aos autistas, que de repente você desconheça. Então, fica aí ligadinho com a Lembrando gente. que não somos profissionais. Isso. E o Rafael, você já falou o nome dele? Já falou? Não, Rafael O Duarte. Rafael, ele é um pai de uma criança Isso. que tem o autismo, né? Mas a gente não está aqui munido de todas as informações. A gente vai mais ver como é na prática, e a gente pesquisou algumas coisas, mais a fundo do que eu. Mas a gente vai conversar um pouquinho de forma bem informal, porque o Rafael é um palhaço, na verdade. Vai ser muito difícil a gente falar... Pra puxar para cá? Eu? Pra cá? Então, a gente até pede desculpas antecipadas, porque muitas vezes as gargalhadas não vão coincidir com o assunto, mas é porque o Rafael realmente é um amigo / inimigo de muitos anos. 12 anos, Rafael, que você falou? Ele fez a conta ali, deu 12 anos, então... 12 anos que a gente briga, é uma coisa que vem se arrastando, ele tenta destruir minha família, não consegue, mas a gente vai falar de uma forma bem divertida, bem leve, porque afinal de contas, pelo que eu entendo do autismo, é uma condição que a pessoa nasce, não é uma doença, né, que a gente vai ver mais pra frente, e a gente tem que se adaptar. E ele vai falar do filhinho dele, vai mostrar foto, né, Ricardo, do filho dele, coisa mais linda do mundo. Então, fica ligadinho, você fala, fica ligadinho, que a gente vai conversar um pouquinho com ele. Então, a gente, antes de chamar o Rafael aqui para falar um pouquinho, contar as experiências dele com o filhinho dele, que tem essa condição, né, de autista, a gente quer pedir a você que, se você ainda não está inscrito no canal, você pode fazer isso agora. E enquanto você assiste, deixa aí um comentário, deixa aí o seu like, que isso é muito importante para o engajamento do canal, como eu sempre falo aqui. Combinado? Então agora eu quero que o Ricardo apresente aqui para vocês o Rafael Duarte, esse nosso grande amigo. Esse cara cabeludo. Esse cara incrível. Cheio de cabelo. Tudo bem, Rafael? Muito. Primeiro lugar. Fana, deixa eu falar. Diga. Fala. Que prazer, Fana, ter você aqui e a sua companheira. Como a gente esperou por esse momento. Sua companheira tem nome, tá? Érica, querido. Tá? Sempre H? foi. É com H? É com H. É com H. Oi. Agradecer a toda a sua alegria. família por ter sempre me recebido muito Obrigada. bem, principalmente a sua irmã favorita, Andrew. Tá vendo? Ó? Que tá Ela aqui na sempre plateia. vai ser a Solon, favorita. que eu tanto Ela gosto. só veio assistir por causa do Rafael, que eu Por mais sei. que a gente porque senão ela não teria vindo, ela não. sempre vai ser a favorita, Érica. Não tem jeito, Não. a gente troca Eu todo o desisto. cabelo, a gente faz mil tem coisas, jeito. fala engraçado, mas é Não. só a Dedéia, A né? Não tem favorita é a jeito. Dedéia. Então, Rafael, obrigada de verdade por você ter vindo. Eu sei que a gente está aqui num domingo fazendo essa gravação. Você saiu lá do convívio com o Gui e com as suas coisas e veio para cá, se dispôs a estar aqui com a gente hoje para falar um pouquinho das suas experiências. Eu tenho certeza que vai ser muito útil, vai ajudar muito você, ou como eu falei, alguém que você conheça que possa viver a mesma situação. Então, fala um pouquinho aí de você, Rafael, o que você quer falar sobre você, se apresenta aí pra gente, por favor. Primeiro que eu vim do futebol, então tá tudo certo. Ah, então tá bom. Você não tem muita coisa interessante eu pra tinha fazer, né? pra fazer, Veio. então tá tudo certo. Eu tenho 37 anos. Quando... Nossa, nem Uau, parece 36. E aí, quando ela ficou grávida do Gui, eu tava com 33, né? O Gui veio sem querer, na verdade. Então, além de eu ter me tornado pai, sem querer, ainda várias surpresas surgiram. Então, foi um desafio. É um desafio muito grande, né? Mas bom, muito bom também. Hoje, eu sou personal da Andréia.
Só da Somente. Andréia. Só da Andréia. Só da Andréia, porque Sei. ele não aceitou Porque a gente. ele não aceita quaisquer alunas, Isso. né? Tem que ser especial. E hoje eu sou separado da mãe dele, inclusive, né? Mas hoje tá tudo certo, dentro do limite, né? Uhum. E é basicamente isso. Sim. Aí, então, a gente vai falar um pouquinho, desde o início, Rafael, só para as pessoas entenderem um pouquinho como é que funcionou aí na sua cabeça. Porque realmente é um desafio muito grande. Como você falou, o desafio, ele continua. É um dia após o outro, né? Conhecendo um pouquinho mais, cada vez mais, sobre essa condição, né, do autista, para aprender a lidar da melhor forma possível. Então, quando você recebeu a notícia, como é que foi? É possível? Vocês receberam alguma... Não é. Na fase gestacional, não. É depois. Eu acho que é a partir de 2 aninhos que já consegue se detectar. Não, antes ainda já consegue? O que vocês perceberam algo? Ou foi alguma visita ao médico, alguma coisa? Então, todos os bebês, eles têm fases de desenvolvimento bem marcadas. A hora de levantar a cabeça, a hora de começar a falar. Tem uma variaçãozinha de um mesinho, algumas semanas, mas tem que seguir a risca ali. E isso é dado quando você já leva para vacinar. Eles entregam aquele panfletinho, você não vai lembrar, mas tem. Um panfletinho seguindo os passos. E a gente sempre ficou muito atento, né? Porque cria uma expectativa. Você quer que seu filho engatinhe, ande e faça tudo. E onde eu morava tinha muita criança. E você começa a comparar. Primeiro você fala, aquela criança é mais feia que a minha. Opa, que esquisito. Mas de repente começaram a surgir coisas que eu falava, porra, o meu tá fazendo. E aí você fica, será que é por causa da personalidade dele, ou porque tá um pouquinho em atraso nisso? Então a parte motora dele sempre foi muito desenvolvida, ele fazia cambalhota sozinho, ele começou a engatinhar muito cedo, então... Fisicamente não tem nada e ele não que tem denote, traços. não tem traço... Ele não tem nada torto, então... Só que começou a chegar na parte da fala, a gente achou que tava demorando demais. Foi isso? O que primeiro te chamou a atenção? Não, começou a fala que as crianças já estavam falando papai, mamãe, alguma coisa, e a gente via que ele não estava falando. E ele tinha muita dificuldade de lidar com outras crianças. E o menino era ódio puro, 24 horas nervoso. Era esse tipo de dificuldade que você percebia? Ele ter essa animosidade, de repente? A agressividade é filho, né? um dos sintomas, né? Sim e não. Não? Porque a gente olhava as outras crianças e falava, mas gente, as outras crianças estão fazendo isso, só ele não faz. E aí você vai comentar, o pessoal fala, não, é o pessoal dele. A personalidade. Cada um tem um tempo. E a gente ficava assim, e eu ficava muito atento, eu falei, cara, tem algo errado com esse moleque. E aí ele começou a falar papai, mamãe e vovó. Aí beleza, né, a gente ficou feliz. Isso com quanto, e é isso. Com quanto não tempo? Não tinha nenhum aninho ainda nenhum aninho. Aí foi seguindo, só que muito lento essa parte. O menino era puro ódio. E não dormia, e pra comer era pulando. Falei, caramba, aí a gente perguntava pros outros pais, seu filho dorme bem? Dorme. Cara, só o nosso que não dorme? Pelo amor, quando é que eu vou dormir de novo? E aquele desespero que você fala, caramba, madrugada toda, o menino morrendo. Mas devia ser uma coisa muito exacerbada, porque nem todas as crianças dormem bem à noite, né? Não é por isso que tem autismo, fica, então... assim, tá, até quando é dele, mas a gente não imaginava autismo, né? Eu falava, caramba, tá demorando demais. E aí conversava com outros pais e falava, não, o meu já tá dormindo. Eu falei, caramba, o nosso tá morrendo de sono e o menino não dorme. Fica girando, incomodado. E aí um dia, eu não esqueço, ele tava assistindo televisão, esse menino desligou. Ele olhava pra frente e ficava assim. Estático, olhando no mesmo ponto, fixo. A boca meio aberta. Eu falei, Aí... Falei, tem algo errado. E a gente chamava ele não olhava. Falou, será que tá surdo, não tá? E foi fazer exame, começa, né? E aí, ele falou, será que tem alguma coisa? Eu falei, tem. Vamos procurar agora, né? Aí nessa hora você pensa, o céu é o limite, né? Do que pode vir. E agora, né? Aí a pior coisa que tem pra fazer é comentar com a família. Por quê? São as opiniões, né? Porque a gente vem de gerações diferentes. Então os mais velhos sempre têm uma história pra ajudar.
que não ajuda. Então assim, ó, meu filho já tá com 1 ano e pouco e não fala. Não, mas o seu tio-avô, você começou a falar com 8 e agora não cala a boca. Aí você pensa assim, Então tá é tudo por isso certo. que ele não é certo. Não, é normal. Quando começar a falar, você vai ver. Eu falei, cara, não é normal. Hoje tem alguns aspectos que tem idade, ele tem que falar alguma coisa. E o menino não escutava e vamos começar a levar. Levamos pra neuro. E como ele tem aspecto muito normal... Muito lindo, por a sinal, neuro né? olhava, Chama atenção pela beleza. que graças Ele é a Deus, muito esse menino vai ter lindinho vantagens mesmo. na vida. Muito. Vai sim. Vai. Depois, você não tem como mostrar a fotinha do O Ricardo disse que Guilherme? enquanto a gente vai falando, ele vai depois mostrando. você Não vai precisa mostrando. brigar, a gente já entendeu. Ah, lindo. Pelo menos Depois você vai A eu gente mostrar, já né? entendeu. Tá Tá. bom, querido. Então, podia... Ó, aqui tem a fotinha do... Não vai ainda? Não é neste momento, é no momento dele. Ah, tá. Tá bom, lindo. então. Tá bom. Então tá ótimo. Beijo. Então, continua, E a Rafael. neuro não soube diagnosticar. Porque tem um questionáriozinho, mas ele é muito básico. Ah, seu filho faz isso, faz isso, faz isso. E é muito... Mas isso nem despertou nela uma possibilidade uma neuro, do né, autismo? Não, sim. Ah, ela falou. sim. Tem Ela alguns falou que traços poderia que sim, ser. mas eu não Não posso dá pra afirmar. Não- Tá. E a gente Ah, levou sim. em 3 e os 3 falaram a mesma coisa. Aí Sim. nessa hora você fala, pode não ser. Mas lá dentro você fala, é. E aí levamos numa clínica de psicologia mesmo voltada para isso. Aí é um teste de 1 semana, a gente leva ele lá, ele faz vários testes. E aí ele foi diagnosticado. Aí na hora que você recebe, Fana, você comprou um carro usado que você lutou a Não, vida ela não compra toda. carros. Não, Oh, ela desculpa. comprou. Fana, você comprou um carro usado, você lutou a vida toda para comprar. Sim. No dia seguinte, você bate numa BMW, você não tem Seguro. A sensação é a mesma. Você fala, cara, eu não tinha um filho, agora eu tenho e ele é doente. Foi isso que veio à sua Claro. cabeça, A né? primeira Tá. coisa, Pô, né? lascou. Porque não tem dessa, ninguém quer ter um filho autista. Eu não quero ter um filho autista. Ninguém quer ter um filho com nenhum tipo de coisa, né? Com Eu acho nenhum tipo de interessante a disfunção, forma né? como ele fala, porque hoje em dia a gente está num mundo assim que a gente não pode falar nada, né? Então nós aqui como entrevistadoras, a gente fica te ouvindo, mas o meu senso de julgamento fica assim, filho doente. Não- Só que assim, é a sensação dele. Então, assim, ele tem propriedade para falar. E isso é muito comum, assim. A gente, quando tem algum problema na vida, a gente vê de forma bem real mesmo, né? Sem ficar nessa... politizando as coisas, passando a mão aqui, falando não, romantizando, não é politizando. Então, assim, eu acho interessante essa sua forma de ver, porque, assim, é o seu filho, é a coisa que você mais ama na vida e a gente não tem dúvida disso, mas são os seus pensamentos que vieram, são muito reais, realistas. Então é interessante a gente ver esse lado assim da pessoa contando a vida como ela é, sem tanto romantismo e sem aquela é muito cruel, gente. A gente não poder falar as coisas, não poder sentir as coisas, porque senão o outro vai se sentir magoado. Então eu acho muito interessante essa sua forma até divertida e leve de levar uma dificuldade que você tem, né? Pelo menos em princípio foi uma grande dificuldade. Então, Hoje ele tem 4 anos, né? Se você falasse comigo antes, eu acho que eu não conseguiria nem falar. Mas hoje... Mas assim, se a criação dele fosse exatamente igual a de todo mundo, então ele não precisava de terapia nem nada. Então, ele seria normal. Então, sim, ele tem uma deficiência. E aí Aí entra outra parte. Aí, quando você vê e fala, ele é autista. Pois E é. agora? Qual foi a sua reação, né? Então, aí cada um tem um jeito, né? Sim. A gente entrou... Eu não, a mãe dele... Eu precisei do meu tempo, sinceramente. Mas é um tempo rápido. Porque assim... porque você precisa estar ali. Porque na hora que você descobre, você vai pesquisar tudo e tudo que você bota no Google termina em quê? Câncer e morte, né? Então, o Google Desse jeito. é foda. Mas a gente descobriu, com a ajuda desses profissionais, que é um reloginho, é um timer. O que esse moleque agora puder aprender o mais rápido possível é o ideal. Por quê? Porque o nosso cérebro tem os nervos, eles têm as sinapses, né? Que faz a ligação de um neurônio com outro e que melhora o aprendizado. Com o tempo, ele fala assim, você toca violão, Érica? Não.
Se você começar a aprender a tocar violão, como é que vai ser agora? Mais difícil. Entendi. Porque essa sinapse já fechou de aprender um instrumento. Puxa vida, perdi o time. Você vai aprender? Vai. Mas se o seu pequenininho começar, ele vai aprender e desenvolver bem mais fácil que você. Línguas, tudo. Então, tudo que ele puder aprender agora é melhor. Entendi. Só que o aprender dele agora não é aprender a falar língua nova, é aprender a fazer coisas que os bebês Básicas. naturalmente fazem. Então, é um reloginho, mas assim... Você para, você olha pro horizonte, você vê sua BMW do que você bateu. Ah, cara, o que eu vou fazer com isso? Por que eu fui comprar esse carro? E começa aqueles pensamentos. Pô, se eu não tivesse engravidado, se eu não tivesse um filho e gasta, e você começa a pensar em tudo, né? Você fala, lascou. Minha vida vai virar uma merda. É isso que passa. E ao mesmo tempo tudo bem, mas vambora, vamos fazer. Então, pelo menos isso eu e ela, a gente foi atrás. Concordou, né? Foi atrás. No buraco e vambora. E a gente começou a ir atrás. E aí começou então com esse exame neurológico, né? Não foi detectado num primeiro momento. Mano, os neuros, em geral, que a gente notou, é assim, se não for uma coisa muito na cara, eles não conseguem identificar. Porque, na verdade, não existe um exame de imagem, Não, nem um é exame comportamental. laboratorial que possa indicar, que possa confirmar, não é? Eu não sei como é que é feita essa confirmação depois. Você foi nesse primeiro momento, numa neuro, depois você foi em mais 2. E essa confirmação desse diagnóstico só veio depois com os psicólogos. Eu vou ler. Posso ler? Tá, pode ler. Aqui é de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. O que é o transtorno do espectro autista? Porque hoje a gente fala o TEA, né? Isso, é o transtorno TEA. do espectro autista. Ele se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem. E por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Ele começa na infância e tende a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os primeiros 5 anos de vida. Indivíduos com transtorno espectro autista frequentemente apresentam outras condições concomitantes, incluindo epilepsia, depressão, ansiedade e o TDAH, que é o déficit de atenção. O nível de funcionamento intelectual em indivíduos do TEA é extremamente variável, estendendo-se de comprometimento profundo até níveis superiores. No fundo, o autismo é o seguinte: você tem autismo. Só que o que do autismo você tem? É uma carta pra cima e pode ser tudo, pode ser nada, pode ser pouca coisa. Exatamente. Cada por isso que um não dá. tem que ser atendido de uma forma diferente, porque cada um apresenta, dentro desse espectro, sintomas diferentes. O que é o espectro, Fana? Imagina uma cor. Do branco ao preto tem infinita tonalidade. Sim. O azul não é azul, tem o azul claro, o azul um pouquinho mais claro. Isso é o autismo. Então, o meu pode ter uma dificuldadezinha que o seu não tem, mas o que o seu tem, então... Por isso que olhando não dá. O Gui andava muito na ponta do pé, que fala pé equino. Que a gente falava assim, não é normal também esse menino ficar na ponta do pé. Depois de um tempo ele começou a enfileirar, e a gente foi começando a ligar as coisas, ele não escutava, a gente falar, ele fica fixo aqui. Então a gente vai juntando, mas mesmo assim ele tinha outros traços, como violência, alguma coisa que não tinha. Então, por isso que não dá para definir com aquelas perguntas só que ele faz. Sim. E aí, dentro desse... Porque, na verdade, aí começou... Depois que você recebeu esse diagnóstico mesmo preciso de que o autismo mesmo. O Guilherme tinha o autismo, tem o autismo. Aí você começou, sim, como é que foi a orientação que você recebeu? Olha, eles já te encaminharam para psicólogo, porque tem que fazer, é um tratamento multifuncional, Isso. né? Você tem psicológico, é com fonoaudiólogo, que mais, Rafael? TO, que é terapia ocupacional. Desse aí eu nem sabia. Terapia tem ocupacional. equinoterapia. É mesmo. O negócio é o seguinte, a verdade é que hoje o tratamento do autismo, ele é extremamente elitista. O dono da clínica é o Gustavo Tosi, ele é especialista nisso, ele é mestre nisso, deu aula na UNB e ele criou o Ninar, que cuida hoje do Gui. E eu Onde que fica, Rafael? Tem um Nasa Norte aqui na 10, nas 510. E tem Nasa Sul em Águas Claras.
Ninar, que Ninar. chama a clínica. Eu perguntei ontem para ele sobre o SUS. Sim. Porque é uma informação importante também que a gente precisa dar para vocês, né? Esse tratamento, ele é acobertado pelo SUS, né? Porque, Perguntei pra assim, ele. as pessoas que têm condição, ok, vai na melhor clínica, né? Recebem os melhores tratamentos. Mas e as pessoas que não têm condição e têm que enfrentar esse desafio? Perguntei, Gustavo, tem no SUS? Tem, mas não funciona. Seria pelo COMPP, é a referência no GDF para TEA. Pelo SUS, Hospital da Criança, mas não tem atendimento com fono, psico ou TO. Ou seja, tem, mas não tem. Aí tem a segunda fase, que você pode ir pelo plano. Só que o pelo plano é a mesma coisa seguinte, você vai ser agendado o dia que tiver, se eles tiverem, e os psicólogos geralmente não são especializados também. Então você fala assim, e aí? Eu tô correndo contra o relógio, mas os meios que eu tenho não vão atender. O ideal é ter pelo menos 20 horas de terapia por semana. Nossa, é muita coisa. Se você for pelo plano, por exemplo, eles vão ter o quê? 2 horas por semana. Então, como é que o ideal é 20 e você tem 2? Então, o que a gente fez? Bom, aí é de pai para pai, mãe, cada um sabe o que aperta. Mas a gente falou assim, ok, vamos pegar tudo que tem, vende, faz dinheiro e a prioridade é ele. Sim. Então, a gente pegou literalmente tudo que tinha e clínica. Investiu Clínica, no terapia tratamento. todos os dias, a gente lá o tempo todo. E só que é muito caro. É muito caro. E a gente não dá conta. Sim. E a gente viu que o plano de saúde, como ele não oferece, e por lei ele deveria oferecer, Sim, eu estava até pesquisando sobre isso. aí a gente teve que ir atrás de uma advogada. E entramos com isso para conseguir o tratamento dele. E eu vi, inclusive, hoje, dando uma olhadinha nisso, eu vi uma das ações, né? Eu vi uma que já está no STJ, mandando o plano de saúde pagar, sim, todo o tratamento completo isso. A gente está da na luta, criança. a gente já ganhou. Porque ele é amparado legalmente, né? Isso. Então, a pessoa Porque tem o direito. eles não oferecem o que tem que oferecer. Sim, sim. Você ia falar mais alguma coisa? Então, eu estava vendo também que, como você explicou aí, do espectro, né? Então, existem vários níveis do autismo. Eu estava vendo que existe o autismo de baixa funcionalidade, de média funcionalidade, de alta funcionalidade. Aí eu fui dar uma olhadinha. No caso, o de baixa funcionalidade é quando a criança ela depende dos pais ou dos responsáveis para tudo. A criança não consegue comer direito, ela tem realmente muito problema na fala. Muita dependência, né? Muita dependência, né? E provavelmente, pelo que eu estava lendo, peguei essas informações na internet, né? Ela vai depender de alguém, assim, para sempre, né? Pelo que eu li. Esse é o de baixa funcionalidade. Então, ela apresenta muito problema de comunicação. E eu achei muito interessante que fala que também ela não consegue manter um contato visual com as pessoas. E logo do iniciozinho, não consegue manter contato visual nem com a mãe, e principalmente no momento da amamentação. Então, é um dos fatores que fazem com que os pais, né, fiquem atentos, né, a esses sinais, né? E aí seria o de média funcionalidade, esse nível de média funcionalidade, a criança já é um pouco mais independente, já consegue fazer algumas atividades, algumas tarefas cotidianas, por exemplo, ela consegue fazer sozinha, né? E o de alta funcionalidade é exatamente uma criança que praticamente consegue fazer praticamente tudo só. Ela consegue, lá na frente, trabalhar, ela estuda normalmente, então ela leva uma vida praticamente normal, né? Assim, normal que eu digo dentro dos padrões das outras crianças, né? Então, hoje, olhando para o Gui, como é que você enquadraria? Em que nível você colocaria o Gui? Baixa funcionalidade, que é aquele que depende dos pais ou do responsável para tudo. Média ou alta funcionalidade? Como é que você definiria? O FAN é um negócio muito doido, porque é o seguinte, hoje o autismo está sendo mais estudado e está mais comum. Não sei, acho que saiu ontem a notícia que aquela atriz, a Letícia Sabatella, foi diagnosticada. Não vi.
E tem muitos adultos sendo Sim, eu tava diagnosticados, estudando sobre né? isso também. Se eu não me engano, a proporção agora é de a cada 64 crianças, um é autista. Então, como está sendo mais estudado, as pessoas estão descobrindo o que são e isso tem sido um alívio para Sim. elas, né? Mas só que o autismo surgiu agora. Sim. Então, antes, ou você estava no espectro daquela forma bem que você olha de longe e fala, tem alguma coisa errada ali. Ou não, né? Então, funciona o seguinte, o problema do Gui hoje é que ele tem 4 anos. Então, tem muita coisa que se mistura com a idade normal dele. Ele é uma criança. Então, ele é dependente, né? Mas a ideia do tratamento... O autismo não tem cura. Mas a ideia do tratamento é que ele se torne um adulto funcional, que ele possa ser independente. Sim. Então, dá para regredir o nível de dependência. Ah, que interessante. Completamente estrito às terapias. Mas não é só jogar no terapeuta, porque o pai, a mãe e a família, principalmente pai e mãe, viram terapeutas. Então, tudo que eu faço com o Gui tem terapia. Tudo. Até jogar videogame com ele. Tudo. Tudo tem que ser ensinado. Mas hoje o Gui eu já vi regressão. Hoje, por exemplo, ele desfraldou muito cedo. Mas olha que engraçado. Como é que ele desfraldou? De nojo. Olha só. Porque ele não queria ficar molhado. Aí a gente estava fazendo o seguinte. De meia em meia hora, a gente chamava ele para ir ao banheiro. Ele já só de cuequinha, né, Gui? Vamos ao banheiro lá. Aí ele começou a pensar, mas gente, vocês estão atrapalhando minha brincadeira. Não vou, não. Aí a psicóloga falou, deixa ele fazer. Ele fez uma vez, a gente ficou calado. Aí trocou. Na segunda ele falou que era ir ao banheiro. Olha. Porque ele tem uma hipersensibilidade à coisa molhada. Então, nesse aspecto, ajudou. Mas toda vez que ele vai tomar madeira, eu tenho que botar uma coberta por cima. Porque não pode pingar água na blusa dele. Que coisa. Então, toda vez que tem mamadeira, eu tenho que pegar uma coberta, cobrir ele até aqui. Mas hoje é o jeito que eu lido com ele. Sim. Você aprendeu, né? Dentro Mas você acha que isso é uma característica de que eu tô vendo assim, eu vejo o Murilo aí também. Sim, é por isso que as coisas se confundem. É. Só que o que acontece com o autista? O que incomoda muito. Muito. Então, por exemplo, a TO, a terapia ocupacional, trabalha esse tipo de coisa. O Guilherme tem pavor que coloque a mão na cabeça dele. Eu posso. A mãe pode. Se você encostar... Hoje ele está mais tranquilo. Quando ele era um pouquinho mais novo, ele podia estar brincando no parquinho, feliz. Se algum adulto chega e faz assim, ei, garotinho, acabou. E é tão normal isso, né? Choro, ele vai pro colo e acabou. Ele quer ir pra casa e morreu a brincadeira. Entendi. É muito forte. Hoje ainda incomoda ele. Mas aí, assim, eu já fico do lado, né? Chega algum adulto e fala, ele não gosta. Antes de encostar a mão, não pega. Não pega. Por isso, Rafael, eu até tinha perguntado para você a respeito daquele cordãozinho, não é? Não tem sim. uma fita. O do girassol. Eu até você falou que não tinha como trazer porque fica com ele, né? Não, eu não uso. Ah, você não usa? Porque de repente essa fita ela é um indicativo, né, de que a criança ela tem esse espectro, né, do autismo e que de repente a pessoa já fica ali com algumas restrições, talvez. Fana, não fica porque ninguém Será que não? entende. Não, né? Era isso que eu ia falar. Ninguém Até sabe que a gente como tenta, funciona. mas quem é que tá sabendo dessa informação? Né? Porque quem cada um é de um jeito, né? Cada um Mas reage o problema de uma é que é o forma seguinte, diferente. depois que eu virei pai de autista, minha cabeça mudou muito. Primeiro, hoje eu sou um pai muito melhor do que eu seria se ele não fosse. Minha cabeça deu uma mudada que o Gui tinha crise de choro, de coisa de 2 horas no colo chorando. E o que você vai fazer? Você senta e acolhe. Primeira coisa que a gente aprendeu é acolhe. Sim. Porque a cabecinha dele tá tão agitada, ele não tá fazendo... Não é birra. É uma dor dele. Então, 2 horas chorando que seja. Então, a gente aprendeu a ficar muito paciente, a coisa muda. Só que hoje eu vejo o seguinte, a criança autista, ele é um mini adulto. Se eu chegar agora e passar a mão na sua cabeça, você vai gostar? De Não. jeito E nenhum. por que você vai fazer isso numa criança? Ainda mais dos Exatamente. outros. Já me convenceu, já. Já me Entende? convenceu também. Aí eu fico pensando, independente dele ser autista ou não, por que você vai mexer na cabeça de uma criança que você não conhece? Então eu penso, poxa, ele tá no direito dele de não gostar que passe a mão na cabeça dele. Claro. Sim. É lógico que ele tem umas dificuldadezinhas dele ainda, ele adora Homem-Aranha. Adora. Se ele tiver de máscara do Homem-Aranha, ou com qualquer coisa do Homem-Aranha, você pode chamar, oi, Homem-Aranha. Se ele não tiver nada,
E você falava, você é o Homem-Aranha? Ele, não, eu sou o Guilherme. Olha que interessante. E fica puto. Eu sou o Guilherme. Mas não é verdade? Se ele não tiver nada, como assim? Não Se entendi. ele tiver roupa, se ele tiver um relógio do Ah, não Homem-Aranha. tiver caracterizado. Porque eu brinco com ele, eu Entendi. falo, o papai é o Mário. Cadê sua roupa? Ah, tá. Ele faz essa associação, Eles né? Que têm interessante. dificuldade de imaginar. Do lúdico, né? Então isso é trabalhado na terapia também, por exemplo. Aham. A etiqueta, ele tem pavor de etiqueta, tem que tirar. Então, mas, cara, tem gente que também não gosta, adulto que tira. Nossa, eu corto Na hora todas. que você começa a ver, Eu tô identificando muito o Murilo nisso eu que você falo tá falando. assim, cara, eu tô respeitando... Não é porque ele é autista, ele é um ser humano que não gosta de algo, e eu tô respeitando Exatamente. isso. Essa definição que você deu é um mini adulto, facilita pra gente. Porque assim, criança, a gente deliberadamente a gente chega, brinca. Com adulto a gente não Me faz dá beijo. isso. Se eu chegar, dá um beijo aqui, você vai falar, tá louco? Por te que conheço? que eu vou te dar um beijo? E o Então é mais fácil pra gente entender, né? Achei legal Porque isso. o pessoal acha assim, nossa, o autista você não pode fazer... Cara, tem gente que comigo eu não gosto você não que pode fazer, encoste em mim exatamente. também. É porque Tira ele a fala, mão. né? Tira a mão do meu cabelo, Ele né, Fana? simplesmente fala. Por exemplo, se alguém vier e mexer no meu cabelo, bagunçou meu cabelo aqui, eu posso até não gostar, mas eu não vou falar. Talvez É um eu adulto dê- sincero, Talvez né? eu dê aquele Mini adulto sorrisinho sincero. assim, amarelo, mas não vou falar nada. E na criança, no autista, por exemplo, pelo menos no caso do Gui, ele simplesmente expressa a insatisfação dele e pronto, E não aí gostei. a terapia entra de como ele vai falar ou não Um gostei. filtro. Ah, entendi. Então, como ele era muito novinho e não falava, imagina você, Fana, largada na Arábia. Imagina. Você vai pedir água e nada que você fala você consegue, você vai ficar como? Aham. Frustrada, Frustrada. nervosa. Então, o jeito que ele ficava, ele tacava coisa, ele ficava nervoso. Então, não é que o autista era nervoso. Era uma criança que não conseguia se comunicar Transparente, com né? ninguém. Aham. Ninguém entendia ele. E ele queria pedir água e não conseguia. Então, o que ele fazia? Ficava nervoso. Ele procurava formas, talvez, né, de expressar aquilo que ele estava sentindo. E a gente teve que ensinar ele até a pedir coisa. A gente tinha que pegar na mãozinha dele, fazer um indicador e falar, Gui, o que você quiser, você tem que apontar. E isso a toda terapia que hora. ensinou, os terapeutas As que terapias ensinaram. ensinam, ele ensina a gente. Então a Ensina- gente tinha que participar de todas as terapias. Então, pelo que eu tô vendo assim, ele se comunica bem com vocês. Hoje, 4 anos, ele fala do jeito dele, mas ele fala tudo. Ele tem... Oh, meu Deus, esqueci. Mas ele troca ainda, por exemplo, ele tá aprendendo uma palavra nova, é água. Então ele sabe o que é água, ele identifica o que é água, ele sabe pedir, mas tem hora que ele fala agui, aguê, água, então troca ainda. Mas ele já tá falando, ele não fala tão desenvolto, mas hoje ele já consegue falar tudo, que dói, que não dói, o que ele quer, o que não gosta. Nossa, que bom, que alívio pra Mas vocês, hoje, né? Porque Que o nosso alívio. maior medo é porque hoje a maior dificuldade dele é a fala. E a gente ficou com medo dele não falar. Inclusive já mostraram alternativas, né? Na época, pode ser que ele não fale mesmo e que ele vai ter que se comunicar com figurinha, com tablet, porque tem os autistas que eles vão não necessariamente escreve, mas aponta. Ele já tá na escola, Rafael? Tá. Como é isso? A É uma escola escola é outro especial ou uma escola comum que os professores têm que aprender a lidar com todas as diferenças em sala de aula? A escola pública do DF, ela é referência. Ela é muito boa. Só que pra você conseguir vaga é difícil. E a gente tem... E é um direito garantido também. Eu até anotei a lei aqui. Pode ir falando aí. Fana, mas Só assim, que no papel é uma será coisa, que né? funciona, como né? várias coisas, né? E aí a gente pensa assim, cara, a gente fica com medo de tudo. De não que a particular vá resolver. Mas a gente sabe que a pública, no geral, é um lugar que tem tendências a ser um pouco mais desleixado, né? Não, e Mais numa violento, particular, alguma você coisa. pagando, você se sente, pelo menos, num direito de reclamar, de exigir alguma coisa, né? Isso. Talvez na pública Apesar não da tenha. pública, lembrando, é referência no autismo. Nessa primeira infância, né? Aí, por lei, é o seguinte. Todo autista tem direito a uma AT na sala de aula. AT é acompanhante terapêutico. Então, por exemplo, uma atividade é pular amarelinha. E aí entra de novo naquela... Qualquer autista pode ser qualquer jeito. Tem autista que simplesmente olha e vai embora e vai passear na escola. Tem outros que começam a se debater, a tudo. O Guilherme tem muita dificuldade a fracassar, a frustrar. Então, se ele vai pular amarelinha e ele não consegue, acabou o jogo Fica pra ele. nervoso. Só que ele precisa aprender.
E como é que você vai obrigar? Você não obriga. Então tem que tornar aquilo de forma mais prazerosa para ele. Sim. Agora imagina uma professora largar 15, 20 alunos para ficar sozinha. Não dá. Aquelas acompanhantes, aquelas outras tias, não têm os cursos necessários. Pois Não é. tem. Então porque ele, por tem que lei, ter ele uma teria uma T. especialização, né? Eu contrataria uma moça e a escola teria que pagar. Sim. Só que quando você chega na escola particular, a gente tem outra coisa. Não tem vaga. Ah. Tem vaga, mas não para autista. Tem vaga? E pode tem. isso? Não. Pois Tem é, vaga? ó. Tem. Então, meu filho é autista, tem AT? Não tem vaga por horário dele. Eles não aceitam. Olha, a Lei 7.611 de 2011 dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado, né? Então, ou seja, pelo que você está vendo na prática, Não tem. Não tem. não E funciona. aí, imagina, você vai deixar seu filho pequeno que não se comunica, não consegue contar se bateram nele e qualquer coisa, numa escola que você não sabe o que está acontecendo. Aí a gente matriculou em uma e a gente viu que ele não queria ir, ele chorava, aí você já fica, meu Deus, né? E aí chegou o boletim de uma criança, atividade. Quando eu peguei aquele caderno, olhei para a mãe dele, não tinha nada feito. A gente não esperava que tivesse coisa. Mas assim, nada. Os coordenadores não responderam? Como assim? Não tinha nada feito? Por exemplo, desenhe uma bola, desenhe uma casa, pinte aqui, colhe aqui, o dele não tinha nada. Ah, entendi. Então a gente sabia que ele ia ter dificuldade, mas a gente imaginava uma coisa mal pintada ou coisa assim. Mas qualquer Mas coisa, alguma coisa, realizada mas não tinha nada. ali, né? E quando tinha, falava, sim, foi um adulto que fez, não foi uma criança. Ah. Aí a gente começou a perguntar, tá, mas como é que tá o Guilherme? Não, ele não dá trabalho nenhum. E o Gui não dá trabalho. Só que isso é ruim. Porque se ele não dá trabalho... Ele fica apático, Então ele tá no canto dele, não tá fazendo nada. E isso, na minha opinião, os profissionais não poderiam deixar, né? Não Mas sei. dá trabalho. Você sim. sentar, você conversar, você acolher, você propor atividade de uma forma diferente da dos outros. Que é uma E a coisa- turma é uma turma convencional dos Tem alunos? outras crianças com autismo lá Então, ou não? lá a gente tirou. A gente tirou Tirou e a de gente lá. achou outra escola. Sim. E lá tem outros autistas na sala dele. E tem uma T que tem um curso e tal. E o Gui voou. Ele sabe o abecedário todo, ele fala inglês. Olha como é Não importante, é né? fluente, né? Mas ele sabe as cores, ele sabe número. Ele sabe sentimentos. Um dia eu falei alguma coisa com ele olhou pra mim. Você tá angry? Eu falei, será que Eu ele sou falou? angry. Eu falei, o que é angry, filho? Aí ele não quis responder, eu falei, é bravo ou feliz? Ele, bravo. Olha. Eu falei, caramba. Então ele tá desenvolvendo. Lá foi um lugar que acolheu, ele gosta de ir, mas tem seu valor. Por isso que eu falo, é elitista. O tratamento do autismo é elitista. E assim, além de ficar muito caro, Muito. é uma assistência que, por exemplo, você e a mãe dele, vocês precisam assim se desdobrar entre as atividades convencionais de trabalho de vocês, leva no terapeuta, leva no fono, não é? Sim. Então, assim, O bichinho, tadinho, ele já tem vida de adulto, porque a manhã toda é terapia, à tarde escola. Ah, tá. E aí sobra a noite pra ele fazer o que ele quer. Então, às vezes, ele dá um cansaço. Antes era bem pior. Eu falo assim que é um meltdown. Sabe quando você tá estressado? Você fala assim, não fala comigo. Eles precisam disso, às vezes, quando brinca até demais. Brinca tanto que o corpo fica sensível. Ele só precisa Muito ficar quietinho. estímulo, né? Ele precisa ficar sem camisa, quietinho, Sim, no canto quieto. dele. Ele te abraça? Ele costuma abraçar? Ô, Fana, então. É porque eles têm dificuldade com esse toque físico, não é? Na Não verdade, sei também, alguns, não né? posso generalizar. Como o Alguns, né? autismo é muito novo, e eu mesmo, antes de ter o meu, eu imaginava que autista era agressivo. E a pior coisa que os outros falam, que hoje não fala isso mais não, pelo amor de Deus. O Messi é autista. Primeiro, o Messi não é autista. Eu li sobre isso também que hoje ele era. também. Ele não é autista. O Woody Allen porque eu li que o Woody Mas, Allen também Fana, só descobriu isso Você, depois. todos esses Às que vezes eu foram- acho que eu sou também. Todos esses que foram descobertos, eu acho que o Anthony Hopkins também foi. Eu não tava Todos lembrando esses desse que, aí. são famosos, já estão a vida Sim, feita. É outra descobrir. coisa. Sim, o Não vai autismo fazer diferença nenhuma. Entendeu? Aham. Só que o meu não, o meu tá custando a falar. Então é uma comparação que você fala, tá, se ele não fosse, você não podia comparar com o Messi também. Qual a chance desse menino virar o Messi? Então, isso não ajuda.
Comparar não ajuda. Primeiro porque a gente no início compara com os filhos dos outros, né? Sim. Eu queria que ele fizesse isso, eu queria que ele fizesse isso. Aí outra coisa é, nossa, eles são muito inteligentes. Nem todos são. E muitos dos que são também sofrem com isso. Que é o que chama Tem uma categoria que é chamada de savante. Não sei se é savante. Não sei, mas aqueles que são muito superdotados em algum... É esse mesmo. Tem Mas essa você- categoria deles. Porque são... dessas pessoas extremamente hábeis com a prática, por exemplo, da matemática. Isso. Entendeu? Mas às vezes ele não tem nenhum amigo. E às vezes, exatamente. Então assim, seu filho é muito bom em Do matemática, que adianta, mas né? Como se fosse... a depressão é grande, o risco de suicídio é grande. Então, assim, todo mundo que vem de fora tenta confortar de alguma forma, de falar, mas tal fulano é assim, cara, mas o meu não é. O meu não é o Messi. Eles até li aqui, anotei, que fala que o Bill Gates também, Steve Jobs, ambos foram Só tem muito comparação boa. associados à genialidade, reclusão e dificuldade com interações sociais. Se meu filho tivesse o dinheiro do Bill Gates, tá ótimo, tá tudo certo. E essa, Mas não essa cobrança social de que a criança desenvolva uma super inteligência ou habilidade extraordinária, ele falando, né? E fala exatamente dessa categoria aqui, savante, não sei se é assim a pronúncia, mas é a categoria desses autistas que se enquadram... aliás, os autistas que se enquadram nessa categoria, eles são despertados em alguma habilidade extraordinária, né? Por exemplo, Eu vejo a assim, matemática. eu vejo isso que você está falando, lógico que é válido saber, mas é mais por uma curiosidade. Falar, olha, a O pessoa cara tem... venceu na vida. De repente, mas- tem autismo também. Opa, exatamente, foi A ali no realidade meio do não é caminho essa. descobriu. Mas eu vou reforçar, eu acho muito interessante a sua forma de ver. E isso não tira o seu mérito de pai. E você até falou brilhantemente, falou assim, eu sou o melhor pai com o meu filho autista do que se ele não fosse. Com certeza. Então, assim, o que a gente tem que tirar é o que há de bom nisso. E que certamente tem muitas coisas boas. Tanto no seu filho, especialmente no seu filho, porque ele, como ser humano individual, ele tem muitas qualidades e você vai descobrindo isso, né, no decorrer da vida de vocês ali. E também você se redescobre. Você era um Rafael Medíocre, né? Que eu conheci lá Mais ou atrás, menos. aquela coisa. Largado. E agora eu vejo um homem bacana, sabe? Consigo Dá até até ver pra algo de conversar, bom né? em você. Conseguimos conversar seriamente. Olha só que coisa bonita. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Tudo na vida é assim. A gente tem que tirar o que há de bom. Logicamente, não foi você que fez nada para isso. Eu acho que o acaso não existe, mas isso é uma opinião minha. Eu acho que o Gui tinha que estar aí no mundo e ele está ensinando muita coisa para muita gente, inclusive agora para nós, né? Eu escutando o seu depoimento, eu fico vendo que o nosso mundo é muito pequenininho, que existem outros mundos assim que a gente deveria conhecer e abraçar também, né? E quando você me falou, não fale isso, né? A pessoa tem que... o Messi, mas entenda que é a pessoa querendo ser empática. Lógico que não adianta, deve te dar um ódio. Não me dá ódio, mas é tipo assim, lá vem esse assunto de novo. Você já tá cansado de ouvir. É como se porque quisesse eu noto, a pessoa fica tão sem graça, estimular, né, que outra coisa que eles falam pro Gui é assim, mas nem parece. Que entra a outra forma do capacitismo, que é assim, que o Gui, como ele não tem traço aparente, por isso que eles usam o cordão, Sim. porque é uma doença invisível. Sim. Então, se o Gui tivesse aqui, você vai falar, ele não tem nada. A primeira vez que eu o vi na fotografia, acho que foi no Instagram, que mostrou, eu não identifiquei absolutamente nada, né? Nada, esse nem que é o problema, traço porque a pessoa autista, olha nada. e fala, qualquer dificuldade que ele tiver, Talvez seja pior é isso, né? manha. Isso não é nada. Acaba então sendo você pior. começa a invalidar todos os sentimentos da criança. Então a coisa que a gente faz... Cara, o Gui nunca ganhou uma palmada na vida. E olha que tinha dia que a gente quer, óbvio. Sou ser humano, tô cansado, tô com tudo. O menino não para de chorar. Você acha que é mãe, você não sabe o que é aquela coisa. Mas é impressionante como esse menino presta atenção em tudo. Então tudo que eu vou fazer, eu sento, falo, Gui, vamos bater um papo aqui, vem cá. Aí ele já fica me olhando assim. Gui, não dá pra ir. Ele quer um Hot Wheels, né? Ele escolheu aleatoriamente, ele tem um gosto peculiar. Ele escolheu, eu falei... Quando eu olhei, o Hot Wheels era 3 mil reais. A pista que ele quer, né? Isso. Eu quero uma pista Eu de 3 sei. mil reais. Falei, cara, não vai rolar. Falei, Gui, o negócio é o seguinte. Papai não tem dinheiro. É muito caro, filho. Aí ele... Uai... Porque o uai dele é o Ele é porquê. mineiro? Não.
Depois eu fui perceber o porquê. Ele falava uai, eu falava, será que ele escutou isso do meu pai ou da minha mãe? O meu uai é uai mesmo. E ele o tempo todo uai. Depois que eu fui sacar que era o uai do inglês. Ele, uai, Guigui, o papai tem que trabalhar, e aí consegue dinheiro, tem que pagar a sua escola, blá, blá, blá. E ele olhando, não tem dinheiro. Tá bom. Aí ele chega na mãe no outro dia, mãe, tem dinheiro? Aí a gente, cara, o menino prestou atenção mesmo. Então toda vez que a gente vai em loja de brinquedo, esse menino nunca se jogou no chão, nunca deu chilique, nunca nada. Ele fala, ele chega lá, gostei, papai. Falei, que bacana, que Guigui. gracinha, fica esperando. Aí ele me olha assim, ver. você gostou? Falei, adorei. Você quer? Falei, não. Mas por quê? Porque na cabeça, se eu gostei e eu posso comprar, por que eu não vou comprar? Guigui, não tá na época, explico. Ele fica triste, mas não chora, não dá. Então, com ele tudo é conversado, ele entende tudo. Apesar dele ser muito literal, Guigui, tá na hora de tomar banho. Uai, eu não tô sujo. Aí eu entendi. Falei, não, Gui, você tá assim. Ele mostra. Ou seja, se não tiver sujeira aparente, na cabeça dele não tá sujo. Mas eu falei, não, mas você tá suado. Olha como é que você tá grudado aqui. Aí ele, e tomou banho. No outro dia, falei, Guigui, vamos tomar banho? Papai vai comigo? Falei, não, mas você tá suado. Olha. O que eu fiz? Meu... Tirei a roupa e fui tomar banho com ele. Tomou banho também. Era a forma mais fácil. Porque eu preciso validar ensinar, o que ele o que você aprendeu. próprio ensinou. Exatamente. Então eu tiro a roupa e vou tomar banho, suado ou não, mas... Que legal. Final do dia, ele começou... final do dia, ele não tá sujo, eu não tô vendo, mas tá suado. Então, eles são muito inteligentes, sim, se você entender que o seu filho aprende de forma diferente. Sim. Se você quiser que ele aprenda igual os outros, você vai falar que tem algo errado. Então, o segredo do autismo é você não vai mostrar o caminho. Ele vai te mostrar o caminho e você vai ter que ir na dele. Sim. Então, como é que eu brincava com ele? Hoje eu posso propor brincadeiras. Antes, não. Ele enfileirava as coisas. Se eu chegasse e falar, Gui, vamos fazer isso, ele, não! Ficar desesperado porque eu tirei da ordem. Então, isso tudo os terapeutas ensinaram a gente, né? O que eu faço? Fazia, né? Eu pegava bloco e enfileirava também. Aí ele, tipo, olhava assim... Ele era muito pequenininho. Tipo, ele aprendeu direitinho. Ele é brother. Ele não quer avacalhar minha brincadeira. Porque aquilo dói. Igual quando o enfeite tá separado, né? Olha, tá mostrando, é só Ricardo? pra mostrar aqui. Olha isso, gente. Que lindo. Quem é esse aqui? Joe. E aí você vai começando a entrar na brincadeira dele e de repente você muda o bloco e ele deixa. Então toda a forma de ensinar e de conversar é do jeito que ele entende, não do jeito que eu quero ou que as crianças normais fariam. Muito interessante isso. Então você fala assim, ele é carinhoso? Eu nunca vi um menino tão carinhoso. É mesmo, olha só. Ele me dá chuva, ele me dá chuva de beijo. Né? Porque eu dou nele. O tempo todo eu tô agarrado nele, eu tô beijando ele. Se uma criança recebe amor e recebe beijo, o que ele aprende que é amor? Beijo. Exato. Meu pai nunca... Ele foi ensinado assim, nunca me beijou, nunca me abraçou. Mas eu sei que ele gosta de mim. Mas eu sou adulto. Se eu não abraço ele, se eu só brigo, o que ele vai entender? Que relacionamentos vêm disso. São assim, então ele vem e me beija o tempo todo, ele me abraça o tempo todo. Que gracinha. Não, lindo demais, ele meu pula. Deus. 4 aninhos ele tem agora. Ele é louco comigo. Na sua família ou na família da mãe do Guilherme, já houve algum caso de autismo? Alguém se lembrou de ter havido já alguma coisa assim? Então, hoje é basicamente o seguinte, 50% é genético, os estudos aparentes, né? 50% é genético e o resto pode vir de uso de droga. Diz que até ambiental, tem fatores ambientais, né? Excesso de qualquer poluição. gravidez. Isso. Né? Então, assim, engravidou, você está sujeito a qualquer coisa. Qualquer coisa, hidrocefalia, enfim, tudo, né? Mas se você é igual assim, a gente conhece tanto, que igual eu fui falando, a Érica falou, mas isso fulano também tem. Então provavelmente devia ter algum autista não aparente, na minha ou na dela, em alguma geração. Sim, pode ser, verdade. Caiu, entendeu? Verdade. Só que hoje a gente já não liga mais pra isso. Porque não importa, eu descobri, foi meu avô, e aí, eu vou fazer o quê? Exatamente. Então é vida que segue. É mais como um dado, talvez, né, uma informação. Só que hoje eu, Rafael, talvez um novo relacionamento, eu sinceramente eu não sei se eu gostaria de ter outro filho. Gostaria, sim, mas
Cara, é muito difícil. Não gostaria de correr esse risco, É né, muito talvez. difícil. E até porque, assim, o Gui, ele já Não, requer... o Gui valeu por 3. Exatamente, ele já requer muitos cuidados, né? Então, assim, se você for pensar em ter outros filhos, eu acho que, assim, financeiramente, Não, inviável. emocionalmente, Inviável. realmente seria mais Até trabalhoso, porque né? como a gente Mais trabalhoso. frequenta as terapias dele, a gente conhece outras mães, outras crianças, e a gente vê lá famílias de 2, 3 autistas. É irmãos. mesmo, olha só. De famílias que quiseram e não tem nenhum problema. Eu não quero, mas de irmãos autistas. Eu fico imaginando assim, mas lógico que deve dar um trabalho dobrado, né? Sei lá, o nível do trabalho que você tem, não consigo nem imaginar. Não que eu não tenha também, porque meu filho também é uma besta. Mas assim, dá um trabalho. E aí eu fico pensando, mas eu, no seu lugar, eu pensaria mais na questão financeira, porque eu acho que deve doer tanto para um pai, dói, eu posso falar como mãe, você não conseguir dar para o seu filho o que ele precisa, né? Às vezes, estou falando assim de uma coisa besta, assim, um brinquedo, que você fala, não posso dar. Imagina no caso de uma criança que precisa de tratamento, que é uma coisa que já deveria ter, né, em todas as escolas, nos hospitais, gratuitamente, né? E você se vê assim com os pés e mãos atados, eu acho que deve ser uma insatisfação muito maior, né? Ele é infinitamente maior, porque... E às vezes eu ainda sinto de olhar pro Gui e pensar, cara, será que esse moleque vai se virar sozinho? Acho Só que que essa é a preocupação, eu tô vendo né? que ele tá tendo melhoras. Agora tem famílias que simplesmente a criança tem 14 anos com fralda. São casos muito piores. Sim. Que andam na ponta do pé ainda. E tem trejeitos mais fortes que, infelizmente, a sociedade não é fácil de arrumar uma amizade, né? E de repente, essas crianças, por exemplo, esses adolescentes de 14, 15 anos, que estão assim, com esse grau, né, digamos assim, nesse nível de autismo, com problema de relacionamento, na fala, na comunicação, andando na ponta dos pés. De repente... E ainda vem a puberdade. Pois é, nossa, junta tudo, né? De repente, não houve um atendimento precoce. Não, porque como é muito houve novo. no seu caso. É muito novo. O Guigui sim. começou com 1 ano e 9 meses. Pois, A maioria não, falar, a maioria vocês- depois dos 6, 7. É. Depois que já Vocês- tava... Evolui, né, o negócio. né? Vocês, assim, descobriram em tempo hábil, né? E conseguiram levá-lo para toda a terapia, para todo o tratamento. E isso ajudou além demais, da tem parte ajudado. financeira, tem a negação. A gente cansou de ver famílias de... Hoje meu olho é um radar, sabe? Eu olho, eu falo, melhor dar uma olhada. Não falo, mas eu penso, cara, tem alguma coisa aí. Mas tem família que não aceita. A minha família não aceita. Não é que não aceita, demoraram a entender. Sim. E a dela também. A família não ajuda, porque ninguém quer ter um deficiente na família. Quando eu recebi o laudo, eu tirei um print, mandei no grupo e falei, o negócio é o seguinte, o Guilherme é autista. Espero contar com o amor de vocês. Mas se não tivesse, eu estava disposto a nunca mais pisar lá em casa. Minha prioridade é ele. Tô lá para proteger ele. E minha família não sabia lidar. Minha mãe se afastou. Minha mãe não conseguia ficar do lado dele. Mas talvez até, assim, Sim, não a foi dor dela, a mas dor, pensa, Fana, eu tô com um menino Você de esperava 2 anos apoio, que né? tudo que ele tem sou eu e a mãe. Aham. E eu vou ficar preocupado com o que a avó vai achar? Não vou. E aí eu tentava, devagarinho. Mãe, chega pertinho, ele não morde, não. Você só tem que aprender a brincar com ele. Não demanda coisa dele. Gui, pega a bola. Se ele quiser, ele pega a bola e chega. Experimenta só sentar do lado dele e ficar quietinho. Porque cria aquela expectativa de falar vovó, abraça a vovó. Ele foi no colo da minha mãe com 3 anos só. Olha só. Mas não foi por causa dele, foi por causa dela. Mãe, você tem que ficar do lado dele. Deixa ele ganhar confiança em você. E ela fugia. Pela dor dela, ela fugia. E além de tudo, você ainda tem que ter esse maturidade para poder lidar essas com uma né? avó que também agora acabou de nascer, uma avó de um neto autista. Então, todos os parentes estão nascendo de novo, né? Eu não dava muita brecha desse aprendizado, eu dava direcionamento. Quiser interagir com o Gui, para de pedir beijo pra ele. Não pede beijo pra ele. Senta e brinca. Você quer sentar no chão e brincar? Não. Então, não tem problema. Se você insistir, eu pego ele e vou embora. Não tem tanta...
Por isso é que eu acho, assim, claro, a gente não, pelo que você tá contando aí da sua experiência, não tem nem o basicão, né? Não tem o básico. Mas o ideal, né, seria que a família tivesse essa terapia, esse atendimento terapêutico para aprender como lidar, né, com as questões do Guilherme, por exemplo, né? Então, assim, de repente, como se fizesse parte do tratamento, sabe? A família está incluída nesse processo para lutar junto, para enfrentar o desafio juntos, né? Esse seria o ideal, né? É o ideal, mas eles enxergam como um problema, né? Uhum. E aí, no final, é assim, o problema não é meu. Uhum. Então, demanda. O Guilherme, a gente não tinha viagem, não tinha final de semana, não tem descanso, não tem nada. Uhum. Nada, é tudo pra ele. E às vezes ele ficava 2, 3 dias chorando sem parar. Hoje a sua vida permanece assim? Você ainda não consegue viajar? Você já leva? Não como viajo é? porque eu sou pobre, né? Tamo junto. Mas o Guigui hoje, ele é 100%. Eu sei quando algo vai dar problema ou não, eu já me preparo. Ontem eu fui, recomendo, inclusive, lá no Pier 21 tem um negócio de pula-pula. Vila Trampolim. Muito legal, cheio de pula-pula. Ei, Murilo. E menor de idade tem que entrar adulto, né? Eu pulei 3 vezes, achei que eu ia vomitar. Não sou mais tão jovem. Mas tô ali, entendeu? Tá ali acontecendo, eu sei que... Aí, por exemplo, uma criança esbarrou nele. Não bateu, nem nada, esbarrou. Aí chora. Aí o que eu faço? Vou pro canto, boto ele no colo. Falei, conta pra mim, o que aconteceu? A criança, o menino me bateu, encostou em mim. Eu falei, Gui, mas acontece, cara. Aí, vambora. Eu falei, não, vamos ficar aqui um pouquinho? Vamos fazer o seguinte, você fica aqui, eu vou dar uma pulada, se você quiser, você vai comigo. Ele, Dá uma pulada. tá bom, e vai. Então eu sei que ele precisa dessa... Ele precisa pôr pra fora, sabe? Uhum. O que numa criança normal, talvez eu falaria, se ele não fosse, para de frescura. Não é frescura, aquilo doeu nele. Mas de repente, por Doeu exemplo, nele. sim, os pais dessa outra os criança outros que pais são esbarrou, vai pensar assim, gente, mas que coisa. Não, aí a gente nota que é o seguinte, em parquinho é Não terra sem entendem. lei, porque os pais, eles estão Terra sem nem lei. aí. E eu tô em todos Aliás, os brinquedos eles estão com no ele. parquinho deixando as crianças brincar enquanto eles ficam no celular, né? Nem todos, pessoal, nem todos os pais. E eu fico, eu já vi tanto pra alguns. proteger o Gui, quanto pra se o Gui fizer alguma coisa, eu tô lá. E eu cansei de dar bronca no filho dos outros. E eu não tô nem aí se o pai tá do lado. Gui tá subindo na escada, alguma coisa, aí já é independente de ser autista. Pô, meu filho tá subindo. Por que ele não cobra do filho dele esperar e o filho vai pular em Gente, cima e você isso- fala, ei, É. desce. Eu falo, ei, vem cá, desce. Ele tava aí primeiro. Agora, espera. Nem aí se o pai... Porque isso cria um ser humano melhor, um Claro, adulto melhor. Claro. O Não. Gui, ele é extremamente correto. Ele é extremamente correto. Ele não fura fila. Ele fala Olha. obrigado. Ele fala por favor. Ele fala assim, pai, água. Eu falei, como é que pede? Água, por favor. Que gracinha. Mas isso é ensinado. É, claro. Assim como não bater em Mas colega, é ensinar dá ensinado. trabalho, Rafael, né? Educar dá trabalho. Gente, e eu fico olhando, você tá descrevendo de uma forma tão diferente. Você falando, que esbarrou nele, ele ficou chorando. E você, em vez de falar, que é isso? Para com isso. Gente, eu falo isso até pro Jefferson, às vezes. O Jefferson se comporta dessa forma, estou expondo mesmo. Que é isso? Para de chorar. Gente, é o sentimento do menino. Ele é um menino manha. adulto. Não é manha, não, entendeu? Então, assim, independentemente de ser autista ou não, eu acho que o Exatamente. autismo tá te ensinando muitas coisas. Sim. Ensina o respeito com o próximo, entendeu? Esbarrou, não doeu em você, que não foi você que foi esbarrado, entendeu? Foi em mim aqui. Então, assim, valide mesmo o sentimento do seu filho. Ensine ele a ser um ser humano melhor, porque a gente só tá vendo porcaria por aí, né? Gente que desrespeita, gente que não entende o sentimento do outro, falta de empatia. Então, que bom, ponto pra você, e tem que ser assim mesmo. Garra seu filho, entendeu? E explica pra ele ali num cantinho e mostra pros pais como é que tem que criar filho, gente. Que eu acho bacana também é que muita gente pode pensar assim, muitos pais, talvez, né? Pensem assim, eu não vou perder tempo ensinando, né, para a criança, porque ele é autista, não vai entender. Olha só, como limita as possibilidades da criança, né? Você não, você vai com tudo. Gente, Você e que ensina homem mesmo, que o Guigui vai sabendo virar, que ele viu? vai aprender. Que homem que ele vai virar. Guigui, tudo é conversado. Ai. Guigui, esbarrou. Não tem problema, cara. Aham. Curte o seu momento, Meninas, depois vamos voltar. Meninas, posso interromper um Pode pouquinho? interromper, querido. Vamos mostrar um pouquinho o Murilo ali. Tira lá, Tá. tira lá da frente do Murilo. Cadê lá. o Murilo, gente? Cadê o Lilo?
Olha só quem tá aqui hoje. Ah lá, Olha dá tchau. que gracinha! Ele interagindo bastante com os adultos, né? Vocês veem que o menino tá interagindo muito, né? 2 adultos ali e o menino no Mas celular. tadinho, gente. A gente não tinha onde deixá-lo. A gente trouxe ele aqui pro estúdio também, né? Desse jeito, E não tá tem ali se jeito. comportando muito bem. Parabéns, viu, Lilo? Então, Rafael, como eu estava dizendo, né? Eu acho isso muito bacana, como a Érica falou, né? A forma que você abraçou a causa do Guilherme, que na verdade não é só a causa do Guilherme, né? É a sua causa também, né? E outra coisa que eu estava pensando é a questão do déficit de atenção, porque pode ser um dos sintomas, talvez, Os braços, do autismo, né? E como fica difícil, talvez, os pais identificarem quando a criança está muito pequenininha ali, com comportamentos de hiperatividade. Como é que vai saber, né? Ah, não, isso aqui deve tratar como, de repente, só um déficit de atenção, quando, na verdade, se trata de um autismo, né? Então, é o que você falou. Tem que ligar todos os sinais de alerta. Ô, Fana, né? quando foge muito do padrão... Sim. Só que o que eu te falei, eu tive uma aluna, não vai saber quem é mesmo, a filha dela tinha déficit de atenção e já tinha 17 anos. Eu olhei na hora, né, pelos traços, e falei, um trenzinho tem, mas a mãe não aceita. E nem a filha. Porque a mãe não aceita, então a filha também acho que entope a menina de Quantos anos remédio. ela já tá? Estava com 16. Ah, já é Entope adolescente. a menina de remédio. Porque ninguém quer. Ninguém quer. Porque é difícil, Eu prefiro que meu né, filho de- seja. Isso eu não tô falando, tá? Eu prefiro que meu filho tenha déficit de atenção, que é aceito, porque ele é normal, mas ela só é um pouco dispersa. Sim. Do que autismo, entende? Então é melhor dar remédio pra minha filha do que tratar. Então, por exemplo, o Gui, os autistas, alguns têm a fuga, né? Então o Gui tá pintando. Se ele foge muito do traço, aquilo irrita ele de uma certa forma, ele não quer mais pintar. Então eu tenho que trazer Ele não sabe ele lidar com essa frustração, eu tenho como você que falou, né? lidar naquilo, Gui, vamos junto e tal. Eu tenho que trazer ele de novo pra atividade. Dá trabalho. Eu não posso largar ele pra pintar, porque ele não dura 2 minutos. Eu tenho que pintar com ele, eu tenho que conversar com ele. Então é melhor fazer o quê? Dopar a criança. Então começou a haver déficit de atenção. Ele tinha em questão de não querer escutar. Chamava, ele não queria. A hiperatividade, o menino não parava. Pra jantar era pulando. Então ele não dormia. Ele tomou melatonina pra dormir durante um tempo. Tem algumas crianças que precisam do canabidiol. E aí tá drogando. Cara, a criança não dorme. Ela fica cansada. Não tô falando nem da gente que fica morto. Mas Sim. a criança não dorme. Como é que ela vai pra uma terapia no outro dia se ela não dorme? Então, tem que buscar. Tem que buscar. Eu estava lendo, são vários sintomas, né? Claro, nem todo autista vai apresentar todos eles, ou alguns deles, mas eu estava vendo movimentos repetitivos, né? Para que é o flap. Isso, exatamente, faz aqueles movimentos repetitivos. Normalmente, alguns, dificuldade na fala, né, na linguagem, a questão do chamar. Muita gente pensa que é surdez, porque a criança ela não atende ao chamado, Às vezes ela não algumas quer. delas. É mesmo, às vezes é porque não quer. Eu pensei que, porque de repente... Tô falando, é um como se mini tivesse- adulto sincero, gente. É Ele só não quer, eu não isso. tô afim, se ele puder. Às vezes eu sei Ele que ele. ignora, eu então. sei que ele não quer, sabe? Ele tá no banco de trás. Gui. Já falei! Tipo assim, que é? Ou então eu faço sacanagem, né? Gui, papai te ama. Às vezes ele não fala nada. Ô, Gui, eu amo você. Tá afim de responder. Gui, eu amo você. A última foi, Gui, papai te ama, viu? Tá. Simples. Hoje eu assim. acho fofo, entendeu? Eu já passei da fase, pô, você não vai falar que me ama? Eu sei que ele me ama, mas eu acho graça, ele tá... Tipo, não tô afim de falar que eu te amo, mas não preciso ficar falando. Então hoje pra mim tudo é graça dessas coisas, porque eu já conheço ele. E esse negócio dos Ele não tá movimentos, os movimentos Só repetitivos, um né? minutinho. O Rafael me fez lembrar um negócio que ele falou, fala com o Gui. Gui, fala. Peraí, Érica, você me fala aqui, corta por 3. Beleza. Gui, fala. Aí fala aí, papai te ama, não sei o quê. É quase como o Gui falasse,
Mas a situação não mudou há 4 anos, eu sei que você me ama. Eu não quero falar. É isso, e o negócio dos movimentos, né? A gente tem a tendência, todos nós, o movimento repetitivo acalma. Quando a gente é muito estressado, a gente fica balançando. Eu, pelo menos, sou assim. Isso, o ato de eu estar balançando o meu pé, isso tá me acalmando. Então, nada mais é do que um mini adulto mais sincero e com algumas características normais exacerbadas. Isso se chama autorregulagem. Isso aí, ó, Ele tá vendo? tão assim que ele precisa regular de alguma forma. Então tem uns que ficam... Você já ficou com caneta? Eu já. Direto, quem Isso é não? autorregulagem. Ele tinha ele precisava segurar um carrinho azul. Era o objeto de segurança dele. Então ele estava nervoso num ambiente que era hostil, ele precisava daquele carrinho. E ele já meio que... Posso respirar. E como ele não falava ainda, é assim, além de me dar segurança, se eu precisar mostrar que eu estou insatisfeito, eu jogo esse carrinho em algum lugar. Porque ele não falava. Então ele jogava o carrinho. Tem uns que balançava a mão. O do Gui, quando eu sei que ele está estressando ou que o dia dele foi cansativo, o estresse não relaciona sempre a ficar nervoso. Mas um dia cansativo, você tá estressado no final, né? Eu olho pra mãozinha dele, ele faz aqui, ó. Olha só. Se ele Isso tá já é um assim, indicativo. Se ele tá de... assim, eu falo, você tá chegando no limite, né, moleque? Vamos pra casa? Então eu saio da brincadeira que for e vamos e a gente fica lá. Você vai assistir Engraçado, televisão, assim, vai não curtir. desmerecendo, né, o trabalho que você tem, não querendo romantizar nada, mas tentando entender, assim, todos nós somos um pouco assim. Fico vendo o Murilo, ele tem a Nana. Desde bebê. Eu acostumei, porque eu tinha lido, né? Joguei no Google, a naninha era coisa boa. Até hoje, isso acalma ele. Isso. É lógico que o Murilo, ele consegue falar, né? E consegue falar, eu tô cansado, eu tô com fome, tô não sei o quê. Mas o Guigui, ele faz gestos. E você consegue se comunicar. Ele se comunica com você perfeitamente bem, né? Então, são características especiais, como as do Murilo também são especiais, porque eu acho que eu fico falando aqui o tempo todo, todos nós somos especiais e a gente tem características específicas, né? Só algumas coisas, quando é demais, que a gente tem que intervir. Exemplo, porque aí não faz bem nem pra ele. Teve uma época que ele só usava blusa azul. Ele só aceitava blusa azul. Ele dava um chilique, ele gritava. Deve ser porque ele assistiu muito Roberto Carlos. Ele queria o azul. Robert, o terninho. Oh, meu Deus. Microfone de ladinho. Ele é obcecado por azul. Tava demorando. Ô, Ele gente, era tentando falar obcecado. sério. Obcecado por azul. Só aceitava azul. Só que se ele ficar nesse padrão... daqui a pouco ele não aceita outro sapato, outro tênis, outro nada. Então a gente teve que intervir nisso. Isso que eu ia te perguntar. Tem Você que tirar. interveio ali para poder não deixar que aquilo se transformasse Gui, numa regra, numa Gui, obsessão, você gosta né? do azul, a gente entende, mas você vai ter que usar outras coisas também. E é lógico, um jeitinho, mas tem que fazer. Ele responde bem. Eu também não sabia disso. Pra mim, assim, era uma coisa, assim, uma fase que depois ia ser o vermelho, o amarelo. Então, se você não interviesse, a chance dele mudar seria 0. Ele ia passar a vida vestindo azul, no caso dele. Tudo que a gente não faz em terapia, ele vai entendendo que aquela é a verdade. Vai reforçando como positivo, Exatamente. né? O negócio Entendi. é não reforçar certos comportamentos. Entendi. Que é como educar qualquer criança. Se você dá comida e ele joga fora e você dá outra comida, o que ele vai entender? Toda vez que eu jogar meu prato fora, vamos trazer outra. Então, é uma criança normal. Verdade, Só que a gente não pode gritar, porque o cérebro dele... A é forma dele diferente. processar é diferente, Então, né? jogou a forma como comida, ele não tem enxerga. problema. A gente tirava a comida, deixava um tempo. Ele sem nada, depois voltava com a mesma comida. Aí ele aceitava uma colher e jogava. Morreu. Aquele dia foi aquilo. No outro dia, 2 colheres. 3. Então ele tem o paladar muito seletivo. Isso é comum nos autistas também. E aí, meu pai, por exemplo, hoje ele só come arroz, carne e batata. Arroz, carne e batata. Você vai tentar colocar outra coisa. Se você tentar antes, ele não quer almoçar mais. Fala, não quero, não tô com fome, não vou. Tipo, você olha, não quero. Então a gente tem que dar o almoço dele, depois tentar um negocinho. Às vezes ele não aceita, às vezes ele vomita. Aí meu pai olha, um dia ele olhou, menino escolhe demais. Se tivesse com fome, comia. Aí eu lembro, cara, meu pai... De Se a outra gente tem geração, dificuldade, né? Não, É de outra tem geração. noção disso, foi o que ele aprendeu. E, Eu não Rafael, vou brigar nenhum com ele. chocolatinho é só batata, Não, arroz. de comida. De comida.
Ah, tá. Então, por exemplo, chocolate ele gosta, mas olha que interessante, se ele janta, ele almoça, o que for, Gui, quer um chocolate? Quero. Quer outro? Não, tô satisfeito. Nossa, Meu que coisa incrível. Às vezes ele almoça tão bem, Gui, quer chocolate? Não, tô satisfeito. Gente, Por que a gente vira adulto que desconta em compra, em comida, em coisa? Porque quê, a gente... Érica? Não sei, você pode me responder. Você pode me responder. Sem acusações. Por que, Érica? Porque a gente não é validado quando é criança. Então a gente guarda tanta coisa que a gente precisa extravasar em alguma coisa. E adultos extravasam em quê? Compra. Eu não vou te comida. expor, não, tá? Isso. Não me exponha, não. Não, Em qual não, categoria? Que o Não assunto precisa. não, é tema que o dela é um sério, nível não me hard exponha, aqui. não. Então ele não sente necessidade de jogar pro chocolate, pro doce, alguma coisa, porque ele tem o que ele precisa. Ele come. O dia que ele quiser chorar, ele chora. O dia que ele quer rir, ele pode rir. A gente deixa ele ser uma criança mais livre possível, mas com um direcionamento. Que toda criança tem que ter, né? Eu tava lendo aqui, e assim, para quem tá nos assistindo também, né? Acho interessante a gente falar. Pistas importantes, né, pra gente detectar, pra gente ficar observando, como a gente falou, ligar o sinal de alerta quando a criança começa a apresentar algumas desses sintomas aqui. Bebês que evitam contato visual com a mãe, como eu Sim. falei, inclusive durante a amamentação, choro ininterrupto, como Teve você, isso? Teve. como Ah, você é? falou. Apatia Que também. eu falei que de repente, De repente ele ficava assim. se desligou e ficou Não, mas focado. da amamentação, teve isso? Dele Sim, não... mas sabe quando você assim... Achava Você é que de era- primeira viagem. Não tá acostumado com Tá outros, né? ali, tá acontecendo, você tá tudo cansado, você tá é. com dor, você tá... É. Outra coisa, por exemplo, a surdez aparente, porque na Isso. verdade a criança Chama, não chama e não atende aos vira. chamados e pelo que Ele não você quer. explicou, é porque ele tá na caixa do nada dele, ele não quer, né? Ele escuta, mas ele fala, cara, Não tô deixa afim. quietinho. E aí ele ignora, né? Transtorno de linguagem, com repetição de palavras que ele ouve. Ecolalia. Ele faz isso, Gui? Não mais. Não mais? Mas no comecinho ele falava não pra tudo. Ah, tá. Gui, você quer comer? Não. Não. Aí a gente falava, então não quer. Mas você falou que não queria. Você quer? Não. E comendo. Então ele repetiu, não. Depois ele escolheu outra palavra, ia nisso. Hoje ele não faz Então mais. foi algo que ele já venceu, Já. né? A ansiedade, aí vem a agressividade, que você falou que ele apresentou também, chegou a Principalmente apresentar. quando ele não é compreendido. Ou quando ele não, ou quando ele se frustra em alguma atividade também, Isso. ele fica mais Aí, agressivo. Lembrando, eu tô falando do Gui. O Sim, Gui começou claro. muito pequenininho. Mas o Gui, ele não avançava na gente pra bater. Ele tentou uma ou duas vezes, muito pequenininho. Toda criança já uma época faz. Mas a gente sabendo que isso poderia progredir, aí a gente já entrou nas terapias pra ele não fazer isso. Então ele jogava os brinquedos pro alto, por exemplo. Ele, do nada ficava nervoso, jogava tudo pro alto. A gente ficava quieto, esperava. Deixa ele destruir o que ele quiser, ele precisa. Naquele momento ele tava Extravasar. precisando daquilo. Na hora que acabava, aí eu abraçava ele, tá tudo bem. Agora a gente vai catar junto. Junto. Bacana. Foi ele, mas ele tem um apoio ali do Sim. lado. Então vamos junto. Muito bacana. Então vamos junto. Outra coisa aqui. Olha, isso que eu achei tão interessante, resistência às mudanças na rotina. Isso. Então hoje o Gui ele é avisado de tudo, se eu for mudar. Olha De só, que manhã, bacana. eu já aviso, Gui, hoje a gente vai no parquinho, Sim. tal. Aí ele fala, não quero. Eu sei que ele vai amar o parquinho. Ele fala, não quero. Aí eu fui avisando. Na hora que chegou, na hora do almoço, falei, Gui, agora a gente vai almoçar, depois a gente descansa um pouquinho e vamos pro parquinho. Papai, meu pé doendo muito. Brinquei muito. Falei, só se for. Mas a gente vai lá só dar uma passadinha, tá? Ai, Ele não resistindo quero, ali, não quero, né? mas foi. Normal. Chegou lá, não queria ir embora. Aí, olha só. Mas como é importante. imaginar que ele vai sair daquela rotina dá um... Eu hoje acho não que mais dá uma tanto. certa insegurança, Mas a talvez, gente né? mesmo. É, É uma até preguiça, a gente. gente. É só uma preguiça. Eu sei uma o que é disposição pra pra fazer as coisas. É. Vocês não entendem. E eu tava vendo também, até com relação a alimentos. Isso. Resistência a alimentos novos. E foi Brinquedo o que eu novo. contei. Foi o que você contou, exatamente a experiência que você contou. Que interessante. Eu tava vendo aqui também, que eu acho interessante a gente, até a título de informação mesmo, né? Alguns fatores de risco, como a gente falou, não existe uma causa. Você falou, são 50% Genético. predisposição genética e os outros 50%, sei lá, pode ser infecções durante a gravidez, até a rubéola mesmo, né? Por isso que se aconselha
as mulheres, né, que engravidam ou antes tomarem a vacina contra a rubéola, né? Porque isso pode ser um fator de risco Diabetes também. gestacional. Pois é, ó, esse aí eu nem sabia. Mas isso a gente faria Em independente. quaisquer situações, em qualquer caso. Então é interessante a gente estar assim atento com relação a isso. Aí eu estava pesquisando também, existe alguma medicação específica para o autismo? Não existe, né? Não, porque o autismo não tem cura. Isso. Então, essas medicações seriam para tratar algo que está muito exacerbado. As questões associadas. Como a hiperatividade. Isso. Se tem algo ali que está atrapalhando, poderia entrar. Mas para curar o autismo, não. Não existe. Então, ele toma para fazer terapia. Faz as entendi. terapias e ele vai ajudando a se regular. Então, o Guigui hoje não toma nada para dormir. Inclusive, vai dando a hora, eu vou fazendo, né? Guigui, agora a gente vai jantar, depois tomar banho, depois a gente vai jogar mais um pouquinho, toma dedeira e vai o quê? Dormir. Então ele já sabe. Então na hora que eu termino a janta, eu falo, Gui, a gente vai agora o quê? E vou passando. Então, ele vai de boa? Que dá hora de dormir, eu falei, Gui, vamos dormir? Tá. E vai. Sobe na caminha, deita, me abraça e morreu. Ele já tem... Olha a importância, né? Assim, mas você descobriu isso na terapia ou foi uma coisa que você... Intuitiva? Estudo é ensinado pra gente, pros pais que querem aprender. Entendi. Então, por isso que eu tô falando, a gente vira terapeuta do meu. Eu sei mexer com o meu. Porque mas o a gente seu aprende. é diferente então, de um outro, dê né? previsibilidade pra ele, Então, a gente começa eles a treinar. precisam disso, então, né, Tem uns Rafael? que tão forte que precisa de um calendário da semana pra ele todo dia ele chegar e olhar e ver. E não precisa. Mas tem uns que precisam ver. Com imagem, com o que ele vai fazer, com o que ele vai mexer. Eu acho que talvez na cabecinha deles vai isso dá uma certa segurança. Exatamente. Mostra que a situação está sob controle. A rotina, ela dá segurança, né? Mostra que está tudo ali sob controle. Isso. Né? Nossa, que interessante. E o bom é que você fala e você faz. A né? gente tem que fazer. Porque ele é esperto, ele sabe. Se você eu tem que tentar se dar um migué organizar. nele- Imagina se você fosse desorganizado e falar assim, eu falei que agora ia banhar, mas agora não tá na hora. Vamos aqui, então vamos almoçar. Mas às vezes acontece. Aí ele faz a mesma pergunta pra mim umas 20 vezes. E aí eu respondo as 20 vezes. E a gente vai almoçar agora. Uai! Esse uai eu achei ótimo, gente. A casa da vovó. Não, Guigui, a vovó não tá lá. A gente vai ter que almoçar aqui. Não vai almoçar a casa da vovó? Não, Guigui, a vovó não tá lá. Então vamos fazer o seguinte, a gente almoça aqui hoje, come uma coisa nova, depois a gente pode brincar alguma coisa. Tá bom? Tá bom. Casa da vovó não. Isso em seguida. Às 20 vezes eu respondo. E vai fazendo. De repente já almoçou, já fez tudo e morre. Mas ele sentiu o ouvido. Às vezes eu não... Aí assim, eu não sei se ele entendeu na primeira ou não. Eu sei que no final ele entende o processo. Mas não sei se ele atendeu na primeira ou ficou... Mas por quê? Ele Fica não se prometeu? questionando, né? Eu não sei o falou. que acontece na cabeça dele. Isso eu não sei. Mas ele me pergunta 20 vezes, eu respondo às 20 da mesma forma. Ele é muito ligado em imagem, televisão ou não? Ele tem as coisinhas dele, a rotina dele, ele não fica muito ligado em televisão. O Fana é aquilo que eu falei. Se você jogar o brinquedo no chão e falar, se vira aí, ele vai falar assim, papai, brinca comigo? Se eu falar que eu não posso, eu não quero, uai, você não brinca comigo. Aí às vezes bota na televisão, ele fica na televisão. Então nessa parte ele não dá tanto trabalho, não. E da mesma forma, se você falar, Gui, tá na hora de desligar a televisão. O máximo que acontece é um uai. Aí eu explico. Uai. O Desliga. choro dele, então, é só quando ele se frustra? Isso. É Mas a isso. frustração dele é muito levada a toque. De Eu alguém li diferente também, encostar nele, de alguém pedir beijo, de alguém você chegar e dar um abraço nele. Mas ele não se revolta porque, de repente, você tem que colocar... Hoje em dia, né? Ah, agora é hora do banho. Ah, não quero. Não, ele fala, eu deixo ele falar, explico o porquê do banho e vamos. Que aliás, eu acho que até, assim, toda criança com toda criança deveria ser assim, né? Mas é o que eu tô falando, hoje eu só Explicar faço tudo, isso. né? Por causa da condição dele, eu Pois, aprendi a ser aprendeu. assim. Que Mas eu bacana. provavelmente seria aquele pai, vai porque pronto, Convencional. acabou. Eu tem que estou ir, mandando, não, eu porque eu explico. estou mandando. Porque você tá sujo, porque isso, porque você vai dormir melhor, blá blá blá. E se às vezes ele me pega numa frase e me obriga aí, eu vou. Mas você também tá sujo. Então eu vou. Pronto, eu vou. Caramba. Olha só, então, a título de informação também,
com relação aos direitos, né, e benefícios sociais do autista, eu acho interessante a gente deixar aqui alguma coisinha, só para você que está aí nos assistindo, você ter essa noção também do que direitos você tem. Você é amparado por quais leis, né? O que a legislação brasileira te garante com relação aos direitos e benefícios do seu filho ou do seu parente autista? Então, ó, tem uma lei chamada a Lei Berenice Piana, que ela é a lei número 12.764 de 2012. Ela diz que a pessoa com TEA, que é o transtorno do espectro autista, ela é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Ou seja, então ela entraria, né, no estatuto da pessoa com deficiência para usufruir dos mesmos direitos dessa pessoa. Porque não tem definido o que meu filho vai ter ou não. Então ele pode ter tudo. Exatamente. Achei muito interessante. Aí fala que essa lei criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista, que determina o direito dos autistas a um diagnóstico precoce. Olha o tanto de coisa que a lei garante. E a gente sabe, pelo que você falou, que na prática, né, que determina o direito dos autistas a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias e medicamento pelo SUS. Acesso à educação e à proteção social, ao trabalho e a serviços que propiciem a igualdade de oportunidades. Essa é a lei Berenice Piana, que é de 2012, né? E mais uma aqui que eu achei interessante também, a lei número 13.977 de 2020, que é a chamada Lei Romeu Mion. Aí eu falei, será que é por conta do filho? E é exatamente, né? O filho daquele apresentador, Marcos Mion. Então, essa lei é por conta Ele ajuda disso. Bastante, né? Ele Essa dá visibilidade, autista, ele né? luta, vai atrás. Eu achei muito interessante. Ela cria, essa lei, Romeu Mion, ela cria a carteira de identificação pessoal. Você trouxe a sua aí para você mostrar? Pega ali, Eriquinha, por favor. Cria a carteira de identificação da pessoa com TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? Deixa eu te entregar. Tá. Essa lei, ela recebeu esse nome, como a gente falou, em referência ao filho do apresentador, Marcos Mion, né? E ela vem como uma resposta, olha só que interessante, essa lei, ela vem como uma resposta à impossibilidade de identificar o autismo visualmente. É o que a gente estava comentando. Visualmente, não existe nada ali, né? Então, essa carteirinha, ou mesmo aquela fitinha, ela dá essa possibilidade de identificar o autismo visualmente, né? Deixa eu ver o que mais aqui que é interessante. Tem, uma lei que olha só, esse aqui que é interessante também, pessoal. A Lei 13.370 de 2016, que ela reduz a jornada de trabalho de servidores públicos com filhos autistas. Olha só, de repente você é servidor público, nem sabe desse seu direito, né? Então é interessante procurar. Essa autorização tira a necessidade de compensação ou redução de vencimentos para os servidores públicos federais que são pais de pessoas com TEA, né? Então, ou seja, você vai ter esse direito mesmo sem reduzir salário, sem nada. Mas é aquilo que eu te falei de novo, né? Completamente elitista. Quem que precisa mesmo. Verdade. Existe algum grupo de apoio do qual você participe? Isso, grupo de WhatsApp, sei lá, para dar dicas? Falar, gente, aquela clínica é boa, aquela escola. Não, assim, óbvio que tem, né? Eu não procuro. Eu não curto muito, não. Aí já é meu. É seu, pessoal. Aí é meu. Porque... É uma questão pessoal sua. O dia já é cheio demais. Eu imaginei isso, você não tem tempo pra nada. Eu não quero, assim... O tempo que eu vou ficar vendo mensagem, eu tô com ele. Então, E assim, essa rede de apoio, por exemplo, hoje vamos fazer uma reunião aqui, você também não participa? Um evento com os pais de crianças autistas, de repente para passar alguma informação, para, sei lá, você não gosta também de participar? Dias lá no Terraço Shopping, porque agora alguns brinquedos públicos, assim, aqueles brinquedos montados, tem vezes que eles colocam a hora do autista, cinema só para autista, aí deixa a luz acesa, o som mais baixo. Tem essas coisas e tinha uma reunião. Mas é o que eu falo, a clínica que a gente leva é tão completa e é tão próxima à vida dos terapeutas que
eu já vou direto na fonte. Sim, é. Porque assim, como eu não sou terapeuta, eu não sou nada, então eu foco no Guilherme, né? Sim. Então o que acontece com ele, que eu tô tendo aquela dificuldade no momento, eu ligo pra eles e falo, me ajuda a resolver isso. Então, você entende agora? Você não precisa dessa rede de Isso, apoio porque mas você tem difícil uma de achar. condição que te permite procurar um terapeuta, né? Ter esse cuidado de que você precisa dessa forma. Agora, as pessoas que não têm condição, eu acho que essa rede de apoio, eu não sei se existe, mas se não existe, eu acho ela que seria assim tão fundamental. É como se as pessoas que estivessem vivendo o mesmo desafio, umas apoiassem, se apoiassem Sim. umas às outras, né? É o apoio que você recebe lá com seus terapeutas, mas tem gente que não tem, né, que não tem condição. Então, eu acho que seria muito interessante. Vou até depois dar uma pesquisada, né, porque isso ajuda demais. A pessoa pensa assim, gente, eu tô aqui enfrentando esse desafio, mas eu não tô sozinho, né? E até mesmo, eu digo assim, num nível assim de, eu preciso sair para o trabalho, alguém para ficar com o filho, né? É uma rede de apoio mesmo. Eu acho que isso seria muito saber, legal. porque você recebeu, né, essas informações sobre o que fazer. Você, graças a Deus, teve esse apoio. Tem muita gente que não tem, né? Não sabe como lidar. E, por exemplo, minha mãe nunca ficou com o Gui, nem meu pai. Nunca falei assim, vou deixar uma tarde. Você não tem vontade de falar, mãe, é assim que faz, tenta. Não. Não. Não é interesse dela e a responsabilidade é minha. Então, você abraçou, assumiu. quando eu tô com ele, eu tô ponto, com né? ele, eu faço visitas, Sim. mas eu nunca deixo ele sozinho. Aham. Então não tem essa, vou deixar na minha mãe e vou passear. Ou ele E tá comigo, também, ou tá. assim, você aprendeu a lidar com ele de uma forma, assim, tão pessoal, tão individual dele, né? Que é como se, na verdade, pode ser isso. Você não confia que outro vá conseguir fazer a leitura do Guilherme como você faz. Além disso, Fana, quem são as pessoas mais seguras para uma criança? Pai e mãe. Deveriam É ser, verdade. pelo menos, né? Então, não vou passar isso para minha mãe. Terceirizar, né? Não tem nem conversa. A gente falou aqui a gente já está caminhando aqui para o final. Você falando de atividades, né? Eu estava vendo aquele filme, o The Chosen, que eu já falei dele aqui milhares de vezes. Não estou recebendo nada para falar do filme The Chosen, porque realmente eu gosto muito dessa série. E nessa série, eu achei muito interessante que o criador, o diretor, que depois eu vou ver o nome dele aqui, que eu me esqueci agora, ele, por ter uma filha autista, ele quis levar a causa autista para essa série. E eu não sei se vocês sabem, mas o personagem de Mateus é considerado autista. E numa das cenas do filme, não sei se o Ricardo se lembra, porque Mateus era o ex-cobrador de impostos lá, né? Um dos discípulos de Jesus. Está derrubando o cenário. Mateus era o discípulo de Jesus, ex-cobrador de impostos. E aí eu pensei assim, gente, mas a Bíblia não mostra nada, assim, nenhuma característica do discípulo de Mateus que mostrasse que ele fosse autista. Não fala nada, a Bíblia não fala, não relata nada disso, né? E aí eu lendo sobre isso, sobre esse filme e esse diretor falando, olha, na verdade, realmente não. Eu comecei a ler os evangelhos e nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu percebi que Mateus era aquele mais detalhista. Era o discípulo mais detalhista de Jesus. Tanto é que ele cuidava cobrar os impostos lá da época de Jesus, né? Então, ele lidava bem com a matemática, com números, né? Então, ele dizendo que ele, por perceber essa característica de maiores detalhes ali em Mateus, ele colocou o personagem de Mateus como sendo um personagem autista. Até para mostrar, né, que dentro das nossas fragilidades, até aquilo que a gente estava falando com o pastor Rodrigo aqui na semana passada, né? É exatamente o que ele quis mostrar foi trazer para as pessoas as pessoas que a gente acha que são aparentemente tão frágeis, olha, tem esse problema, essa condição, né, especial. Ai, nunca vai conseguir nada. Então, para mostrar que ele foi um forte candidato com essas fragilidades, ele foi um forte candidato para ser usado por Jesus Cristo ali no Evangelho e tantas coisas que ele fez, né? Ali na propagação da palavra. Então, justamente para a gente entender isso, né? Que às vezes a gente olha, meu Deus, o que fulano pode fazer? Não, fulano é autista, não vamos esperar nada dele. Então, assim, espere sim,
Porque são pessoas, como você está falando aí, né, Rafael? Tá sendo criada, o seu filho Guilherme, está sendo criado de uma forma assim tão legal, tão bacana. E que com certeza... Como todos os filhos deveriam ser criados. Então, o Guilherme, ele tem grandes possibilidades, sim. Só retomando o que você está falando, tem a AMA aqui no DF. AMA, tem essa rede de apoio? Associação dos Amigos Autistas. Olha, eu a nem AMA, sabia. Tá? Dá para divulgar aí pro pessoal também, tá? Então é a AMA, Associação dos Amigos Autistas. Se tiver Instagram, depois você marca eles, Ricardo. É, verdade. Ótimo. Verdade. Então, existe essa rede de apoio aí, pessoal. Bom, então, para finalizar, eu queria deixar aqui depois eu quero que você feche aqui pra gente. Mas no início da nossa entrevista, você falou, como é que foi que você falou? Puxa vida, eu não... Claro, qualquer pessoa que recebesse essa notícia ficaria, assim, com o coração apertado, até por não saber lidar com uma situação tão nova para você, né? E a Bíblia, ela fala em Romanos 8:28, ela diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você que conhece a palavra, né? É exatamente isso. É a gente pensar assim, mas meu Deus, por quê? Por que comigo? Por que um filho autista para mim? Eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte, que Deus, ele escolhe pessoas específicas para serem pais de autistas. Pessoas que vão realmente abrir o coração e abraçar. Ele sabe aqueles que vão ter essa condição, sabe? Essa capacidade de abraçar mesmo essas pessoas, né? Então, é exatamente isso. Você agora acabou de relatar, né? Olha, eu sou uma pessoa muito melhor. Eu talvez não fosse um pai tão bom se o meu filho não fosse um filho autista, né? Então, olha só como Deus tem as formas dele de trabalhar na nossa vida, né? De repente, é uma outra circunstância, mas de repente é um filhinho autista para você ser mudado. Forjar o seu caráter. Forjar, exatamente. Em algo que Deus precisa fazer e usou realmente assim essa situação para poder lapidar esse diamante. Um homem diamante, gente. Um homem diamante. Não, tô brincando. Então, assim, em todas as coisas, né, como diz a Bíblia, né, em tudo dai graças. Aí a gente pode parecer assim, poxa vida, mas como é que eu vou dar graças a Deus por uma questão assim tão difícil, né, de lidar? Quando a Bíblia diz, né, em tudo dai graças, é em tudo mesmo. A gente aprender a ser grato a Deus até nas questões mais complicadas, até nas questões mais difíceis, porque com certeza o Senhor tem um propósito em todas elas. E todas as coisas, como eu falei, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E agora eu queria que o Rafael finalizasse aqui, deixa um recadinho aí, se você quiser, Rafael, para esses pais que de repente estão descobrindo agora essa condição do seu filhinho, da sua filhinha, ou os pais que estão ali naquele momento pelo qual você já passou, de insegurança, sabe? Meu Deus, para onde que eu vou? O que que eu procuro? Que médico? Então, deixa um recadinho para essas pessoas, para tranquilizar, aquietar o coração desses papais aí, dessas mamães. Ofana. 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 Te peguei de surpresa. Eu não sou um cara que tranquiliza ninguém. Mas tente pegando pelo o que menos. Você falou, eu sei que a minha visão parece, de certa forma, meio romantizada também, mas a quantidade de pais, homens que fogem da situação quando descobrem é enorme. Então, bem lembrado. As mães passam um sufoco danado, fora a pobreza, a dificuldade. Então, não é fácil. Não é fácil, não vai ser. A única coisa que é lógico que eu tenho um certo privilégio também de poder dar isso tudo pro Guilherme, independente das minhas dificuldades, eu tô conseguindo, né? Literalmente, o que move isso tudo, se seja na mãe que fica sozinha, no pai, no quem tá junto, é amor. Tudo que você fizer é baseado no amor pro seu filho. Independente do resultado, é amor. Sim. Porque depende só da gente. Verdade. Infelizmente, nesse começo só depende da gente. Então, sabe aquela coisa assim, não dá pra confortar, porque eu não posso falar que vai dar tudo certo, porque eu não sei o que é dar o tudo certo. Ainda não chegou no final. Pra cada um dá tudo certo. História, Às vezes eu falo assim, poxa, eu fico tão feliz de ver ele interagindo
e quem sabe ele possa arranjar um emprego. Então minhas expectativas são diferentes de uma criança que, tomara que ele vire médico e astronauta. Então assim, só continua. Continua. A isso nadar, mesmo. né? Dori. Exatamente. Continue a nadar. Não desista e amor. Muito bom. É isso. O que eu acho engraçado é que, assim, as suas expectativas são exatamente as mesmas que as minhas. Eu não sei se o Murilo vai arrumar um emprego. Eu não sei se eu estou fazendo certo. Isso mesmo, a gente não sabe o final dessa história. Então, estamos juntos. É Com verdade. autismo, sem autismo, estamos aqui nós pais com os mesmos dilemas, sem saber se a gente está remando para o lugar certo. A nossa educação é a mesma, só que eu preciso seguir esse caminho. Isso. Pra ele entender o que eu quero mostrar. É isso. Só os Isso. caminhos que são diferentes. Isso. Ele entende a mesma coisa, só que eu preciso ensinar ele de forma diferente. O autismo é isso. É isso. Ele precisa de um novo caminho, uma nova estratégia, que dá mais trabalho. E quando o Guigui for grande, tiver seus 25 anos, estiver galgando, quem sabe as coisas, né, não estarão diferentes. Sim, até porque a gente faz questão de contar para as pessoas, principalmente próximos, que ele é autista e ele vai saber que ele é autista. Ele precisa saber que é autista. Precisa saber. Ele precisa avisar até para a pessoa falar, cara, não é pessoal, mas agora eu não consigo falar, não tô legal. Sim. Exatamente. Ele E vai vai aprender a lidar com isso. se E quem todos tiver fossem com ele, assim, né? vai Mas olha, eu não tô aprender. legal, não vem conversar são os comigo. nossos Não é nada limites. com você. São os nossos Não é. limites, né? Ele Então a gente coloca tá os fazendo a limites. mesma coisa, só que De uma forma de diferente. outro caminho. Que legal. Olha, se você gostou desse rapazinho aqui, Se moço bem apessoado, quer mandar cartinhas. Não, Ele se está você- solteiro. Não garanto boa procedência também. Se você quer conversar um pouquinho mais sobre ele, sobre o autismo ou sobre quaisquer outras coisas, dê um pulinho lá na pastelaria, na Casa do Pastel. Esse Onde o maior rapaz- pastel é o Rafael. E que eu não trouxe, porque eu esqueci. Nossa, que poxa ódio. vida. Então não fale dele, que ele não tá patrocinando esse vídeo. Não, mas eu vou Mas eu falar tenho um pouquinho. Ah, não. Come sua uvinha, filho. Esse Pode rapaz, comer. ele Coitado, na hora da é minha dono uva. da Casa do Pastel, que fica lá no CIA Trechos 1/2, né? E assim, a gente já falou dessa Casa do Pastel aqui várias vezes, de vez em quando a gente vai até depois colocar alguma coisinha aqui na hora da A edição. Andréia comendo, porque A Andréia não? comendo André só pastel. come, né? Impressionante. Já estamos colocando. Então, assim, visite lá a Casa do Pastel, lá do Rafael, lá no CIA. Converse um pouquinho com ele. Esse cara é muito legal. Você vai rir sem parar. Hoje ele tá sério aqui. O pastel não é muito porque- bom, não, mas você vai sair de lá bem Não, é feliz, bom. né? Rindo bastante. Não. Tô Olha lá, a André brincando. disse que o pastel André é a está maior comedora de pastel do planeta. aprovadíssimo esse É. pastel. E não é só pastel. Pastel enroladinho. Tem pingado. Jefferson fala da esfirra de Sim. carne. Esfirra de carne, que é muito boa. maravilhosa também. Então, gente, passou pelo CIA, vá visitar esse rapaz e come esse pastel, por favor. Fora que ele é muito bem apessoado, você vai conhecer uma pessoa de garbo e elegância. Exatamente. Então, E não que é vai- pra qualquer Vocabulário um. extenso. Extenso, super extenso. Como ele é personal, né? Profissional Não, da não, saúde. não é lugar, não. Ele vai te orientar a não comer tanto. Não é lugar lá pra isso. Ele vai ajustar seu treino também. Lá não é lugar pra isso, não ajuda com treino, Ele só é tentou Andréia. emagrecer as pessoas, não conseguiu, Não agora ele tá engordando. Hoje o meu foco é deixar a Andréia feliz. Só André. Só a Deteia. Ai, que saco. Gente, então, olha, agora a gente vai olhar pra cá, vai se despedir. Ó, lembrando que eu não trouxe o presentinho do Rafael hoje. Por que ele não trouxe pastel? Mas eu trouxe uva. Ele trouxe É contada, uva. você não pode comer. Pelo amor de Deus. Eu depois vou lá na Casa do Pastel. É só uma desculpa de ir lá na Casa do Pastel de novo. Eu vou lá levar uma lembrancinha pra ele, porque todo convidado que vem aqui recebe uma lembrancinha. Eu não trouxe hoje, mas eu vou lá na Casa do Pastel levar e vou filmar pra vocês, tá bom? Ok, E Rafael? eu uso tudo, porque a blusa que você me deu eu usei. Olha, então Mas você lê lê, melhor ainda. porque ela vai te dar um livro. Se for pra ler igual ela lê geralmente. Ela Eu vou ter que me arrumar pra ler, Fana. Não, não precisa Não, não. não. Faz igual o Ricardo, lê só o final, Isso. porque ele não tem paciência pra correr. Você tá vendo que eu tô falando de você ou você tá só preocupado? Porque o Ricardo, ele lê o início e o final. Então, pra saber agora- como é que o livro E a termina. Fana maquiada meia-noite. Né? Eu tenho que sair do microfone. O que você quer, meu filho? É que a gente fica... juntar, Então quer que a vamos, gente mas se é porque junte. realmente... Ai, então vamos nos tirar despedir. isso aqui? Então vamos lá, gente. Então a gente quer agradecer vocês aqui pela sua companhia, por ter ficado com a gente aqui, ó, a propaganda, por ter ficado aqui com a gente nesse bate-papo. Eu espero que tenha ajudado você aí em várias questões que você
tinha dúvida. Eu espero que tenha sido muito útil para você esse vídeo. E compartilhe, comente com quem você puder. E, né, Érica? Vamos. Vem cá, Murilo. Vem cá, eu tô ocupada. Vem cá, Murilo. Murilo vai dar um tchauzinho aqui. Vem cá. Ah, tá. Então venha. Tá vendo? Ele tem o tempo dele também. Ó. Andréia, vem dar um tchauzinho. Vem, Andréia. As pessoas querem te conhecer. Aí, ó. O convite precisou ser feito pela Andréia, porque se fosse por nós... Essa é minha irmã, é a nossa irmã, É a única Andréia. que ele treina. É a única que ele treina e é de quem ele gosta, tá? a única de quem ele gosta. Vem cá. Então é isso. Vem cá, Jefferson, também. Vem de tudo. Não, gente, chega. Chega. Então, ó, o Lilo é que vai se despedir hoje. Lilo, dá um tchauzinho. Fala assim, obrigada, pessoal, pela companhia. Obrigado. Obrigado pela companhia. Um beijo e até o próximo vídeo. Vivendo a palavra de Deus. Tchau, tchau. Até o próximo. Você achou que você ia passar ilesa? Socorro. Vem, gente. Vem passar. Não pode dizer. Não pode falar isso. Não, uma coisa tem nada a ver com a outra. A gente foi extremamente profissional. Você não falou nenhum palavrão? Mas você viu? Mas qualquer coisa também a gente ia fazer.